O estudante japonês Hitsuki Kakoyama é arremessado pelo Trakikun para o mundo Isekai logo após entrar na universidade dos seus sonhos. O cara renasce na casa de um camponês em vez de ter uma daquelas encarnações incríveis de nobres ricos, então o Trakikun realmente tinha algum problema com ele. Sua família é um lixo, e ele sofre bullying por ter cabelo asiático preto, o que é uma coisa estranha neste mundo. Felizmente, a vida do nosso humano melhora um pouco no momento em que a notificação do sistema o cumprimenta, fazendo-o sentir que finalmente está prestes a vencer. Essas esperanças também são esmagadas quando o sistema literalmente o chama de um Zeningen perdedor do caramba. Com suas chances arruinadas, ele agora não tem escolha a não ser ralar muito para pagar a dívida da família. Nosso garoto achou que poderia se destacar se tornando o segundo da 20 ou talvez um cavaleiro poderoso, e um dia esses sonhos se tornam realidade quando ele esbarra num urso pardo. As vidas de Ian e sua irmã são salvas graças a uma maga que vaporiza esse teletube gordo. Ele não fazia ideia do que uma maga tão poderosa estava fazendo numa vila como aquela, mas a mulher despertou curiosidade no garoto ao expressar que havia recebido uma profecia para procurar um menino de cabelos pretos na esperança de criá-lo. Sabendo que esse garoto se encaixava na descrição do que ela procurava, ela ganha interesse em Ian enquanto o garoto fica se questionando como diabos ela conseguiu derrotar aquele urso gigante com um só golpe. Qualquer pessoa poderia se tornar um mago, e esse pensamento deu esperança a Ian, fazendo-o sonhar que um dia também poderia usar magia. A mulher gentil garantiu a ele que ele também, apesar de ser um camponês, pode mudar seu destino e se tornar um mago. Ela até se ofereceu para lhe ensinar magia enquanto o garoto finalmente percebia que poderia dar um reverse do Uno na sua sorte de merda ao aceitar esse acordo. A maga leva seu novo aluno para sua pequena sala de estudos, imediatamente, e aí encontra seu primeiro oponente poderoso, um livro pesado contendo os conceitos básicos absolutos da magia intitulado Moronius. E a propósito, a maga realmente foi formalmente à casa dele para pedir permissão aos pais e até ao senhor da cidade, só para garantir que as coisas não lhes causassem problemas depois. Com as pessoas esperando grandes coisas dele, Ian está pronto para dar o seu melhor. Ela o prepara para a primeira lição enquanto o sistema do garoto anota lentamente seu nível de progresso à medida que ele folheia o livro. Moronius atinge uma taxa de conclusão de 27% e, depois de vários outros livros pesados e nomes de feitiços bizarros estilo Harry Potter, o garoto eventualmente atinge 99% na sua taxa de conclusão. Moronius está totalmente concluído. Assim, o garoto agora pode utilizar a linguagem mágica perfeitamente e entender seu uso para os magos. 7 longos anos se passaram. Sim. Todo esse salto temporal gasta em sua educação, e de alguma forma essa maga gata continua com a mesma aparência de antes. Ela acredita que a tutoria particular deles chegou ao fim. Com Ian crescendo consideravelmente, é hora de eles darem o próximo passo juntos. A atual e única habilidade do garoto é que ele conhece a linguagem mágica e tem a capacidade de manipulá-la. Na próxima cena, testemunhamos montanhas hipnotizantes com um céu sereno. E sob esse belo horizonte, Ian está se ferrando caindo do céu. Ele grita suas reclamações para sua mestra por ir rápido demais, mas fica bem claro que a professora está gostando muito disso. O humano está tremendo de medo, expressando que só aprendeu uma maldita linguagem nos últimos 6 anos, então não é como se ele fosse um mago de verdade ou algo assim. Sua professora o observa intrigada enquanto o humano praticamente implora para ser salvo por alguém tão alto no céu. A mamãe maga pede para ele tentar se concentrar nas vozes ao seu redor enquanto o humano estava aqui pensando que essa psicopata poderia ser esquizofrênica. Por que quem diabos consegue ouvir vozes num lugar como esse? O único som que ele ouve no momento é o do vento ondulante. Mas, por incrível que pareça, quando Ian se concentra muito, ele ouve sussurros e fofocas de algumas entidades que parecem impressionadas com o fato de que um humano está realmente voando. Isso pega nosso garoto de surpresa, fazendo-se perguntar se essa seria a voz indicativa de Moronius. Tendo conseguido ouvir essas vozes, o sistema expressa que ele desbloqueou uma nova habilidade chamada Arte do Ar, permitindo-lhe manipular a magia do vento. Eu simplesmente adoro como a primeira habilidade prática do humano é ele se tornar o Superman. Após aquela rigorosa sessão de treinamento, sua mestra continua a provocá-lo enquanto ri de seu estado lastimável. Ian a provoca por ficar com toda a diversão enquanto ele sofre. O ponto dela é, na verdade, sobre o estado dos magos que pegam emprestado o poder dos mistérios da natureza ao se comunicarem de fato com eles. É assim que a magia deste mundo funciona, o que pega o garoto de surpresa. Aquelas vozes lá em cima, a maga gata comenta que são, na verdade, a voz do vento e que ele precisa ouvir as vozes de outros mistérios também. Ian, agora com uma noção de como a magia funciona, fica feliz em seguir essa abordagem. Apontando para ele com seriedade, ela encarrega sua segunda missão, o entendimento das artes da água. Como você pode adivinhar, o humano é mandado para se afogar até o talo e se tornar o Michael Phelps ou praticamente morrer no mar.
Ele nem consegue se comunicar com a água agitada, mal conseguindo se manter inteiro. Em seguida, sua professora lhe dá a tarefa de dominar as artes de gelo, e assim ele é enviado para dar um mergulho frio no meio da maldita Antártica, onde suas bolas estão congelando. A esta altura, sua professora está bastante esperançosa e muito impressionada com a velocidade de aprendizado do humano. Enquanto isso, nosso garoto, por outro lado, está questionando sua existência e mal conseguindo acompanhar as coisas. Sem perder o embalo, essa maga gata psicopata estala os dedos para invocar as chamas do inferno bem diante de Ian. Nosso garoto sabe que logo após congelar suas bolas, essa mulher está prestes a queimá-las também. Ele implora por misericórdia a sua mestra, mas como sempre, ouve o som das chamas despertando intriga no jovem humano. A primeira pergunta que as chamas fazem é se elas podem queimá-lo com alegria e, bem, você pode imaginar a reação do nosso garoto, porque o humano sabe que ele tá frito, literalmente. Na cena seguinte, entramos nas cavernas onde Ian deve obter um entendimento das artes da Terra, a tarefa final até agora. A voz da Terra é, na verdade, bastante reconfortante, divagando sobre alguma sabedoria como o mestre Ogwai ou algo do tipo. Mesmo nosso garoto fica confuso e não entende que diabos acabou de ouvir, o que o faz se perguntar se no momento lhe falta a capacidade de compreender ou entender as artes da Terra. O humano toma isso como um sinal de alívio e sai da área quando, de repente, o sistema solta outra notificação compartilhando que ele ganhou pontos de habilidade como bônus. Esses pontos podem ajudar a aumentar sua proficiência mágica. Existem 100 deles disponíveis agora mesmo. Isso praticamente confirma a Ian que ele é um maldito trapaceiro neste mundo, porque de jeito nenhum ele está ganhando essas coisas de graça. Obviamente, como a Terra é o elemento em falta no momento, ele decide aprimorá-la mais tocando na tela. Logo após ele apontar para ela, a tela pulsa com um azul ofuscante. Nesse momento, a voz da Terra o comanda, expressando que a lava fica logo abaixo e que, se ele não tomar cuidado, um terremoto poderá ocorrer e fazer essa lava irromper até a superfície. Ian agora entende o que essa voz está tentando dizer. Seu objetivo é apenas dar o fora daqui e confirmar à sua mestra que ele ouviu a voz do mistério. Primeiro, Ian comanda o fogo para queimar, criando luz para se orientar nas coisas. Desta vez, uma voz diferente grita de dor, expressando sua raiva pela luz. Ian tenta puxar conversa com ela, perguntando se aquela também é a voz da Terra. No entanto, este elemento é diferente. Não é um elemento sobre o qual sua própria mestra tenha lhe contado. Porque, veja bem, a única coisa que realmente odeia a luz é a voz das trevas, e é isso que esse mistério é. Ian se assusta. Enquanto isso, lá fora, sua mestra está olhando sua agenda, percebendo que pode ter que comparecer a uma conferência de piromantes que se aproxima. Seu aluno sai de lá às pressas. Ela parabeniza Ian por finalmente ter sucesso, enquanto ele compartilha outra notícia empolgante de ter feito contato com as sombras das trevas. Essa revelação realmente deixa a maga gata de queixo caído, porque claramente ela não previu que ele se conectaria com as trevas. Isso a faz questionar se ele realmente fez contato com um mistério tão covarde, e o silêncio dela traz preocupação a Ian. Ela se dirige ao garoto, dizendo que eles precisam começar a descer a montanha. O garoto fica feliz em fazer isso, curioso sobre onde será a próxima aventura deles. Mas parece que Ian interpretou mal as palavras dela, porque, veja bem, sua mestra quis dizer algo completamente diferente. Ela declara que eles seguirão caminhos diferentes a partir dali. Apontando para a esquerda, ela sugere que ele vá para a Shono League, onde em breve ele participará da Conferência de Magos do Espaço-Tempo, pois, se ele estiver destinado a aprender tais artes, também terá a sorte de encontrar um mago do espaço-tempo competente por lá. O humano fica perplexo porque, de repente, lhe dizem para aprender uma coisa completamente nova relacionada ao espaço-tempo. Observar a confusão dele a deixa feliz. Elodite reflete que o jovem garoto nasceu com uma afinidade natural para descobrir mistérios. E, com base em sua intuição, ela consegue perceber que ele também será capaz de dominar o poder do espaço-tempo. Com isso, o contato dele se encerra. Elodite está animada para encontrá-lo depois de 3 anos em Draen. Na próxima cena, somos apresentados à região sobre a qual ela lhe contou. Essa cidade tem um visual bem rural. Embora as pessoas estejam se movimentando de um lado para o outro, Ian está procurando pela conferência que sua mestra lhe mencionou. Ele ainda acha que aquela mulher é imprevisível pra caramba por tê-lo mandado para lá. Um homem no meio da multidão parece ser um guia de viagem, pronto para ajudar qualquer pessoa a viajar para o norte. Ian se lembra que sua mestra lhe disse que a conferência seria realizada no norte. E como ele está livre para viajar, nosso garoto acha que é uma boa oportunidade para partir imediatamente. Na cena seguinte, temos um grupo de pessoas se acomodando para acampar. Entre essas pessoas, Ian também está sentado. Um daqueles homens, o homem que o chamou antes,
É o mestre da guilda de comerciantes, Lek. Lek pergunta se é a primeira vez do garoto indo para o norte, e Ian confirma, dizendo que só está indo para lá porque ocorreu um imprevisto. O homem mais velho ouve isso e comenta que o garoto provavelmente não faz ideia sobre a Montanha do Dragão. Ian expressa sua confusão porque aparentemente este lugar deveria estar cheio de drakes negros lindos, mas perigosos. Esses drakes não são fáceis de se defender. Lek age como um grande amigo do garoto e pergunta se ele pelo menos sabe lutar ou fugir. Ian não se sente confortável com esse cara, mas responde que não está muito confiante. Imediatamente, o homem aparentemente gentil se volta contra ele e chama nosso garoto de inútil, questionando sua profissão. Com muita vergonha, o garoto compartilha que é um mago. Eu não sei o que acontece com o Lek porque ele treme de choque e chama o garoto de Lorde Mago, ouvindo a conversa deles. Uma garota é atraída pelo garoto. A garota encapuzada se vira para ver o que está acontecendo, enquanto os outros homens continuam confusos, até chocados por esse moleque supostamente ser um mago. Ian genuinamente não entende por que essas pessoas estão tão atônitas, porque sua pequena revelação mudou o ambiente completamente. Como se reverenciasse suas habilidades, Lek rapidamente se transforma em um subordinado e pega a tigela, feliz em servir mais um pouco para o garoto. Mesmo que Ian recuse a oferta, esse homem corre até o servidor de comida para buscar uma nova tigela para ele de qualquer maneira. Mais e mais pessoas começam a conversar sobre o status de Ian como mago. Alguns deles até duvidam de sua habilidade, acreditando que sua aparência o faz parecer um fracote de terceira categoria que não sabe do que está falando. Esses invejosos estão pegando pesado com o nosso cara achando que ele não é tudo isso, enquanto Ian é um bom garoto que não dá a mínima para eles. A garota de antes que se interessou por ele decide falar com ele, sussurrando que se ele for realmente um mago, então o garoto deveria tentar usar algum feitiço e mostrar a esses caras quem é que manda de verdade. Pode parecer uma abordagem assertiva e contundente. Porém, Ian não entende muito bem o objetivo. A garota explica que, normalmente, mercenários são conhecidos por zombar de pessoas quietas, tratando-as como tímidas ou fracas. É por isso que é necessário que essas pessoas mostrem seus poderes e intimidem os outros que duvidam de sua força. Porque se Ian simplesmente conseguir fazer isso, ele vai mostrar a eles quem é o líder, e os mercenários se tornarão automaticamente seus subordinados, dispostos a protegê-lo de qualquer problema. A ideia é um pouco nova para Ian, que entende o ponto de vista da garota, mas não sabe o que ele deveria fazer nessa situação. Porque, em primeiro lugar, o cara não tem exatamente a experiência de ficar com raiva das pessoas antes. Enquanto essa conversa está acontecendo, o cara sentado servindo a comida simplesmente cospe na tigela de Ian antes de limpá-la com uma folha. Esse desrespeito deixa nosso garoto puto da vida, que não consegue acreditar que esse babaca teve a audácia de cuspir na sua comida. De repente, o chão treme, fazendo o servidor perceber que ele fez merda. Ian vai até o desgraçado e se dirige a ele com uma presença poderosa, questionando como ele ousa cuspir em seu prato daquele jeito. O servidor está molhando as calças de medo, então ele rapidamente se submete apavorado, pedindo desculpas ao Lorde Mago por suas ações hediondas. Deixando-o ainda mais furioso, o servidor afirma que só queria polir o prato. Ian fica furioso porque a melhor ideia desse cara de polir um prato é primeiro cuspir nele. O homem argumenta que a água é, na verdade, suja, então teria sido pior. Ian realmente não entende o significado por trás de tal afirmação, questionando sua lógica. Então o servidor explica detalhadamente como a água, na verdade, está cheia de lama e parasitas. É por isso que ele não lava pratos com água. E meu Deus, cara, é o pior raciocínio de todos porque esse homem realmente acredita que seu cuspe é mais limpo em comparação. A frase traumatiza Ian, assombrando-o pelo resto da noite. O cara tá aqui ficando louco, completamente petrificado na frente dos mercenários e dos servidores porque essa era medieval não tem o menor senso de higiene. Frustrado, Ian murmura friamente um feitiço, lançando o poder das chamas para entrarem em erupção da fogueira próxima. Essas chamas alcançam alturas maiores do que os humanos ao redor, intimidando-os e surpreendendo a garota que lhe deu a sugestão. Mantendo seu tom assertivo, Ian ordena que eles busquem rapidamente a porcaria da água, repreendendo-os como um bando de bastardos medievais imundos. Ambos os homens correm a toda velocidade para buscar a água, sem nem saber o que realmente fizeram de errado para começar. Na próxima cena, nos deparamos com a noite calma. Parece que todos foram dormir, exceto que os mercenários estão em busca de Kate, a garota que eles não conseguem encontrar. Um desgraçado tarado quer Kate só para ele porque o seu pequeno graveto medieval está atiçado às 3 da manhã. À distância, ele consegue encontrá-la, então o tarado chama por Kate, incitando-a a ir até ele. De repente, o homem percebe que Kate está na verdade desacordada. Ela foi sequestrada por um bando de bandidos.
Os mercenários gritam com os bandidos, mas toda sua atuação de machão falha quando um deles é subitamente morto com uma flecha perfurando seu peito. Os mercenários rugem de raiva contra esses agressores por matarem um de seus camaradas. Eles entram rapidamente em ação, com o objetivo de combater esses caras e até mesmo matá-los. O líder deste grupo desconhecido os trata como um bando de pequenos insetos, mas é aqui que Kate acorda de novo e começa a morder as costas desse cara loucamente. O cara é forçado a jogá-la no chão porque não podia correr o risco de ter seu braço decepado com a técnica secreta de mordida do Goku. Kate luta para fugir enquanto o líder comanda seus homens para perseguirem o alvo rapidamente enquanto ela foge. Enquanto tudo isso está acontecendo, nosso garoto está dormindo em sua tenda com as mesmas memórias assustadoras, percebendo que esses idiotas medievais realmente usam cuspe para limpar. A comoção lá fora rapidamente o acorda do seu pesadelo. Uma voz misteriosa o chama para se levantar rápido. Meu chapa sente a aura da atmosfera ao redor antes mesmo de ouvir os sons dos mercenários correndo até ele. Leque é o primeiro entre eles, chamando pelo Lorde Mago e explicando que eles estão em grandes apuros. Na cena seguinte, nosso garoto chega à zona de combate onde esses mercenários estão batalhando contra os bandidos. O líder é na verdade o mais forte deles, cortando os mercenários com sua espada como se não fosse nada demais. Na verdade, ele quer que todos os seus homens cortem esses caras sem misericórdia e depois também procurem pela mulher desaparecida. Kate, o alvo deles, está atualmente se escondendo atrás de uma árvore próxima. Ela se encolhe de horror, sem saber o que deveria fazer, porque no ritmo atual das coisas, ela será pega num piscar de olhos. Enquanto ela está escondida, um cara realmente aparece para expor sua localização, confirmando seus piores horrores de ser encontrada. Com uma lâmina no rosto dela, o cara ameaça cortar seu braço se ela não se levantar rapidamente. Kate, aterrorizada, fica em choque de horror, sabendo que sua vida agora acabou. Antes que ela pudesse sequer se levantar, esse canalha impiedoso levanta sua espada para cortá-la. Mas naquele exato momento, algo o atinge com tanta força de impacto que até o chão se rompe embaixo por causa do choque. Kate fica sem palavras. Enquanto seu salvador fica bem atrás dela, Ian lança seu feitiço e chega no momento certo. Ela olha para ele com admiração, enquanto ele segura sua mão e instrui a garota a ficar perto dele. Sua confiança a conforta enquanto o resto do grupo também se junta como um trem e fica atrás do Lorde Mago. Parece engraçado, mas na verdade é metódico porque Ian tem um feitiço. Ele entoa de forma aberta como a técnica da fornalha de Sukuna, mas em vez de fogo, este homem reúne o poder das trevas e dos relâmpagos focado em uma única esfera. Os mercenários ao redor, assim como os bandidos, notam esse feitiço, e em meros momentos, toda a região é envolvida pela escuridão. Sem conseguir ver nada, eles acendem preocupados suas tochas. Mas tirando essa pequena interferência de luz, nada fica visível. Esses caras começam a se esbarrar no escuro, como se a energia tivesse acabado. Mas enquanto eles estão com dificuldades, a formação de trem de Ian ajuda o seu próprio grupo. Ele segue na frente com confiança enquanto eles o seguem. E usando essa técnica, ele acha que eles devem escapar facilmente. A habilidade atual que ele está usando é uma das artes das sombras combinada com seu atributo de visão no escuro para enxergar as coisas na escuridão. Infelizmente, acasos ruins também acabam acontecendo, porque um dos agressores acaba trombando com Leck, causando problemas. Isso é péssimo, pois o cara rapidamente levanta sua espada para cortá-los com a pouca chance que tem. O homem na frente, Leck, teme por sua vida, implorando para ser poupado. Ele é um velho indefeso, então Ian tem que intervir lançando seu encantamento de queimadura de fogo. Lembra quando ele usou isso apenas para acender uma tocha mais cedo? Bem, desta vez, o cara literalmente usa a tocha para envolver o rosto desse sujeito, queimando-o vivo. Depois de virar bife torrado, o cara cai no chão, cagando de medo os outros bandidos. O homem que eles estão enfrentando não é brincadeira, e até Ian entende que essa demonstração de poder deveria ser suficiente para assustar os outros a correrem por suas próprias vidas. Exatamente como ele esperava, um pânico repentino se espalha. Os bandidos querem se aglomerar e fugir, mas seu líder se recusa a deixá-los ir a qualquer lugar, rugindo para que eles ataquem. Apesar da confiança do nosso cara, não é como se algo diferente fosse acontecer porque, inesperadamente, um dos Drakes negros chega, surpreendendo-o ao arrancar a cabeça do líder deles com uma mordida. Isso sim é uma morte horrível, uma que incute o medo da morte nos membros restantes do bando. Mas não é só isso. Até mesmo nosso garoto fica apavorado porque a situação se tornou muito mais complicada com a chegada deste monstro devorador de carne. A fera curiosa encara os outros humanos de forma brincalhona enquanto devora um dos deles, como um predador que encontrou um grupo inteiro de presas para devorar. Os bandidos restantes fogem com medo, mas o pavor corre solto no grupo de Ian também.
Leque gagueja, apontando a atenção do mago para o Drake. Apesar da confiança de nosso garoto como mago, ele não tem experiência em lidar com alguém tão poderoso quanto este Drake. Até o Ian entende que eles estão caminhando para a destruição total, enquanto o sistema avisa que estão diante de um dos mistérios primordiais. Isso o ajuda a desbloquear automaticamente uma nova habilidade chamada Invocação, permitindo que o Ian se comunique e invoque outras formas de vida. Parece uma habilidade conveniente dadas as suas chances contra essa fera monstruosa, mas também faz nosso garoto se perguntar se a fera diante dele não é diferente de todos os mistérios que ele já encontrou. Eram todos elementos diferentes, mas se ele conseguir pelo menos se comunicar com essa criatura, eles podem sobreviver. Apesar da hesitação, o Ian arrisca e chama o Drake, que o encara com sangue escorrendo pela boca. O Leque e os outros realmente acham que estão prestes a ir pro inferno mesmo com o Ian os protegendo, enquanto o mago encara pacientemente a fera que rosna diante dele numa tentativa de intimidar o humano. Reunindo um pouco de confiança em sua habilidade, o Ian continua a se comunicar, sabendo que todo esse tempo, nenhum dos mistérios ousou trair seus esforços. O mago se apresenta, mas do jeito mais brega imaginável, dizendo que é um amigo do Drake. Pois é. Parece que ele também deve ter aprendido o jutsu da lábia do Naruto durante seu salto temporal de 7 anos. Enfim, o Drake fica perplexo, assim como o grupo do nosso mano. O Ian literalmente levanta uma placa na cabeça para explicar que amigos não devem brigar, mas acho que o mano tá esquecendo o fato de que essa coisa literalmente acabou de mastigar um cara agorinha. A criatura rosna de volta, fazendo os outros se perguntarem o que ela está dizendo ao mago. O rosto do Ian mostra confiança, mas a parte hilária é que nem ele entende o que essa coisa tá tentando dizer, então ele tá tão perdido quanto os outros. No momento, ele não tem a menor chance de se comunicar, então gasta os pontos restantes fortalecendo suas habilidades, jogando tudo nos atributos de invocação com a chance de comunicação. Depois de aumentar seu atributo de invocação, nosso garoto finalmente consegue entender o idioma do Drake, o que lhe dá a chance de falar com ele. O Ian confirma mais uma vez se é verdade chamando o Drake, mas nessa tentativa, ele enfurece a fera, fazendo-a rugir em sua cara por desperdiçar seu tempo. O grupo do Ian tá se cagando de medo enquanto ele mantém a calma e escolhe as palavras para uma conversa. Primeiro, ele explica que não tem intenção nenhuma de lutar com o monstro, mas o Drake responde que seria muita burrice sequer cogitar a ideia de enfrentá-lo. O Ian garante que sabe disso e que perderia na mesma hora se eles sequer tentassem atacá-lo. Na verdade, ele entra na onda da arrogância do Drake, fazendo parecer que seria perda de tempo lutar contra a grande fera. O orgulhoso Drake entende que os humanos estão implorando por misericórdia. O Leque e os outros percebem que eles estão conversando, enquanto a Kate espera pacientemente. O Drake ruge dizendo que de fato seria inútil tentar matar o resto dos fracotes, o que é exatamente o que o nosso garoto quer. O Ian começa a achar que essa negociação está a favor deles. Só um pequeno problema. A fera ruge dizendo que tá com um humor de merda agora, indicando que não tem planos de deixá-los ir. O grupo do Ian tá de joelhos implorando pela vida, enquanto nosso garoto se pergunta o que diabos ele vai fazer agora. O Ian entende isso como um sinal de que o Drake tá mandando ele sumir e que ele realmente não tem escolha a não ser cair na porrada contra a fera numa abordagem direta. Mas lutar não é o que ele quer dizer aqui, porque o mago de repente vira terapeuta e pergunta ao Drake por que ele tá de tão mau humor. Ainda irritada, a fera grita que não tem o menor motivo para contar isso a um humano. Ele retruca dizendo que quer oferecer ajuda para aliviar o humor do Drake. A oferta parece arrogante para a criatura, que acha inútil vir de um humano que não pode fazer nem nada. Em resposta, o mago murmura um monte de palavras no idioma mágico, fazendo a água subir e respingar ao redor. A cena parece estranha para o grupo, e ainda mais estranha para a fera, enquanto Ian se cerca de uma aura mística. Intrigada com essa repentina demonstração de magia, a fera agora foca todo o seu interesse no garoto. O Ian enfatiza que não passa de um humilde mago tentando se comunicar com os mistérios do mundo. É por isso que ele só quer ajudar o Drake com o que puder. Vendo que a fera ainda não disse nada com raiva, o Ian sabe que tá no caminho certo. O próximo passo é onde a verdadeira negociação de fato começa. Cortamos para a próxima cena. A meia-noite cai sobre eles. A sede de sangue do Drake sumiu, e ele está mais aberto a conversar. Nosso garoto só tá feliz por ter conseguido adiar a morte imediata dele e do resto de seus amigos, mas o verdadeiro problema vem na hora de cumprir as exigências. O Ian avalia suas opções, entendendo que o Drake tem toda a vantagem aqui, o que significa que o mago é quem tem que fazer demandas simples. Uma lembrança repentina da sua mestre invade sua mente. Ela disse uma vez que dominar a magia é simplesmente impossível sem dominar a comunicação. É o mesmo motivo pelo qual construir uma relação com os mistérios é essencial. Amigos ou não, todo mistério possui o seu próprio tipo de natureza, o seu temperamento.
O trabalho de um mago é identificar e criar empatia com essas naturezas, seguindo os corações dos mistérios. Em outras palavras, o Ian aprendeu que o traquejo social é uma habilidade essencial para um mago. E numa situação de vida ou morte como essa, ele tem a oportunidade perfeita para provar que consegue tirar um Drake de um humor assassino na lábia. Para atingir esse objetivo, ele primeiro abre a janela de habilidades. O sistema lhe mostra uma habilidade chamada Gerenciamento Especialista de Invocação, que é basicamente tudo que nosso garoto precisa para o problema atual. Normalmente, isso poderia parecer a escolha mais rápida, mas nosso garoto analisa com calma e acha muito estranho que a habilidade envolva dar uma bebida de alta qualidade pro Drake. O Ian sua frio quanto mais lê as anotações desse maldito sistema, porque o próximo passo exige puxar o saco pra caramba dos mistérios com quem ele tá falando. Resumindo, o conselho mais útil que o mano recebeu do sistema foi só usar álcool e virar um daqueles gados que bajulam garotas no Twitter. O Ian se dá por vencido, percebendo que esse tipo de tarefa é impossível para um solitário como ele, enquanto até o Drake fica se perguntando o que diabos esse cara tá tentando fazer. Reforçando sua determinação, nosso garoto pensa que deve começar alcançando o coração da criatura, pois é o único jeito de conseguir algum progresso. O Ian se dirige ao Drake revelando que, na verdade, preparou um baita presente para a gloriosa fera. Curiosa sobre o presente, a fera exige que ele o traga imediatamente. Em seguida, o Ian chama o leque, que se assusta com a ordem repentina. O humano rapidamente manda esse velhote buscar a bebida mais forte que eles tiverem neste exato momento. Momentos depois, o homem volta com a caixa de bebida mais requintada e premium que se possa imaginar, apresentando-a ao Drake. O monstro não entende exatamente o propósito desse presente. Até o Ian tá internalizando a própria raiva, puto da vida porque esse monstro é muito ingrato. Mas por fora, o meu garoto finge costume e explica que é um presente muito precioso no mundo humano. Servindo uma taça enorme para a fera, ele a entrega ao monstro. O Drake cheira primeiro, achando um aroma peculiar. A fera explode de raiva, questionando se esse homem está prestes a usar alguma jogada suspeita de 3.000 de QI para atraí-la. O grupo do Ian fica apavorado, mas o meu parceiro mantém a cara de paisagem e garante ao Drake que não tem nada de suspeito rolando. Para provar o que disse, meu garoto vira a caneca inteira sem nenhum problema. Até o grupo dele fica um pouco chocado por ele ter ido lá e feito tudo isso. O Ian disfarça agindo como se nada tivesse acontecido, mas no fundo, ele tá chocado com o quão forte essa coisa é. O Drake fica um pouco chateado porque a bebida cheira muito mal, então ele tapa o nariz para evitar. O mago garante que isso vai ajudá-lo a se sentir melhor se ele apenas der uma chance. O monstro a encara. A canequinha minúscula com certeza não faria nada a ele. Com coragem, ele coloca a língua para fora para dar uma provadinha, enquanto o grupo do Ian reza pelo próprio bem. De repente, o Drake se transforma numa menininha se contorcendo. Claramente, ele não esperava esse resultado. E embora ele não ache o gosto agradável para uma fera selvagem como ele, a substância parece viciante. Encontrando a brecha perfeita, o Ian diz que a fera deveria provar essa outra também. E a noite vai passando, e essa coisa fica literalmente bêbada de cair engolindo tanta bebida. O Drake está num clima alegre e descobriu um novo vício em bebida, mas nosso garoto se pergunta como diabos esse maldito ainda tá vivo depois de virar 7 barris inteiros. O Ian e o Drake viraram melhores amigos, com ambos descobrindo quão cachaceira essa fera é. Mais cedo, nosso garoto tinha planejado fugir enquanto esse lagartão mal estivesse dormindo, mas isso não vai rolar tão cedo. Em vez disso, o próprio Ian tá virando a mesma bebida quando, de repente, o Drake lembra o mago de sua pergunta anterior para descobrir por que ele estava de mau humor. O Drake bêbado chora e fica todo choroso como uma colegial sentimental, confundindo nosso garoto. Pelo visto, o Drake está irritado porque o ninho dele fica num lugar ruim, um lugar muito mais severo comparado aos outros. Apesar disso, a parceira dele disse que se sentia em paz, e bem, o mano tá chorando pela namorada. Enquanto isso, o Ian fica refletindo como diabos esse Drake feioso conseguiu arrumar uma namorada enquanto ele não tem nenhuma. A criatura se afunda em dor contando como sua parceira acabou sendo zoada pelos outros. Isso fez se sentir culpado por ela e, em sua raiva, o mano terminou com a própria namorada. É hilário porque o rugido do Sr. Durão acorda o leque e os outros de forma hilária, e depois os faz dormir de novo ceifando suas almas. Bem, o Ian consegue entender esse sentimento. O Drake está sentindo a perda de um amor exatamente igual a um humano. Ao mesmo tempo, um plano vem à sua mente para mudar as coisas para melhor. Ele chama a fera, explicando que poderia usar magia para consertar aquele ninho miserável. O monstro fica comovido com o apoio. Ian intervém e pede algo em troca, pedindo um simples favor. Na manhã seguinte, Ian caminha por ali enquanto Leca ainda está sonhando acordado com algum sonho romântico idiota.
Nosso garoto dá um tapinha na cabeça desse palhaço tímido e fica irritado porque esse velho não acorda. Ian ameaça arrancar o dedo dele se ele não acordar imediatamente. O cara olha para ele com a expressão mais desgachada estilo Jojo de todas. Seu olhar aterroriza Alec, fazendo-o gritar e acordar, enquanto o resto do grupo também cai por causa dele. O tempo todo, Ian esteve arrastando as bundas deles juntos em uma carroça. Porque logo depois que aquele dragão soltou um rugido, todos desmaiaram no local. Kate acha que cometeu um erro ao se juntar a esses caras, enquanto os outros perguntam se o dragão já foi para o ninho dele. Eles se abraçam em busca de conforto, com medo de que o monstro saia a qualquer momento e os massacre. Ian garante a eles que o dragão está em seu ninho, esperando por sua chegada. Ele já fez um acordo com a criatura para ajudar a salvar as vidas de seus amigos. Só de ouvir isso faz esses palhaços de repente se tornarem seus maiores fãs, enquanto Ian se pergunta se deveria tê-los deixado para morrer. Naquela hora, ele disse ao monstro que consertaria o ninho dele em troca da vida dessas pessoas. Ouvindo essas palavras, Leck e os outros cantam o nome do brilhante arquimago homenageando. Nosso garoto não entende de onde tudo isso está vindo porque, aparentemente, esses caras estão com a impressão de que o mago realmente deu uma surra no grande dragão mal por eles. E depois de repreender a criatura, ele a mandou de volta para o ninho antes de forçar a criatura a se render à sua misericórdia. Esses perdedores estão em êxtase com uma onda de emoção tomando conta deles. Eles querem servir a este homem pelo resto de suas vidas. Ian fica apenas irritado e ordena que estejam prontos para partir sem abandoná-lo quando ele voltar. Eles concordam com esse comando, expressando que estão unidos como um só. E logo depois, Leck pede a eles para verificarem o número de mercenários que eles têm consigo. Kate nota isso e por algum motivo fica atenta aos seus arredores. Vamos cortar para a parte em que o dragão leva nosso garoto ao ninho dele. É um pequeno cenário rochoso. Ian expressa seu choque, fazendo com que o dragão caia em cima dele por agir como se fosse insolvável. Nosso garoto esclarece que não é de forma alguma impossível de consertar. É só que ele está com sono, e a energia do cara está mais baixa do que nunca. Ian só quer terminar as coisas rapidamente para não ficar sobrecarregado depois. Seu objetivo é simplesmente empurrar para trás as rochas salientes e criar mais espaço aqui. Concentrando-se, ele se comunica com a terra calma que responde ao humano. Ian pede um favor, e imediatamente a terra recusa afirmando que está ocupada. O cara percebe que essa coisa não está nem um pouco feliz com ele enquanto o dragão ansioso quer atualizações imediatas. O mago explica que a terra não está nem ouvindo ele, então ele vai tentar de novo quando o humor dela melhorar. Ele tem um entendimento de que a terra vai ficar ainda mais brava se ele fizer um segundo pedido, enquanto o dragão argumenta que se as coisas são assim, não há o que fazer. Em vez de ficar com raiva do mago, o dragão na verdade agradece a Ian por pelo menos tentar por alguém miserável como ele. Até nosso garoto fica emocionado enquanto o dragão pergunta o nome dele. Ian se apresenta, então a fera também se apresenta pelo nome, Longtail. Ele quer que os dois sejam amigos, então nosso garoto segura a pata dele criando um novo vínculo e confirmando o requisito de invocação desta fera. O sistema garante a ele que nosso garoto pode usar o monstro a qualquer momento, mas mesmo assim, ele se sente um lixo por não poder fazer nada pelo amigo. A fera chama o humano expressando que eles deveriam pelo menos comemorar sua amizade, e para isso, ele oferece tanto ouro quanto ele quiser levar. É uma loucura que essa coisa tenha tantas joias com ele, e ele está feliz em dar tudo a um humano. Ian inspeciona uma das joias, estremecendo de pensar que se apenas a Terra estivesse disposta a dar uma chance a ele, as coisas teriam sido diferentes. Mas então, depois de inspecionar uma das joias, nosso garoto sofre um choque repentino. Ele se vira para Longtail e pergunta se tudo bem ele rabiscar no chão. A fera fica confusa e concede a ele a oportunidade. Momentos depois, Ian esculpe um lindo círculo mágico com uma joia como seu coração. Este é o mesmo método que sua mestre lhe ensinou, um método usado para convencer um mistério usando círculos mágicos. Longtail não tem ideia do que esse mago está tentando fazer, enquanto nosso garoto garante a ele que isso vai ser bom. Desta vez, ele clama para a terra mais uma vez, implorando para que ela mova as rochas e alise as paredes para ele. Curiosamente, a joia no círculo reage com uma luz forte, e de fato as paredes começam a se mover de acordo com o desejo do mago. Longtail fica cego pela luz, mas no momento em que ele olha de volta para seu ninho, ele está maravilhosamente esculpido nesta obra-prima divina. Ian expressa que é seu presente de retribuição como um amigo enquanto esse pequeno dragão está prestes a cair no choro. O covil fica incrivelmente foda, e até tem um cheiro incrível. Longtail questiona se isso também é a beleza da magia e segura a mão do humano. Desta vez, o dragão não terá nenhuma vergonha de apresentar seu novo covil para sua namorada, e até as crianças que eles terão se sentirão seguras.
Ian não pediu pela informação extra, mas ele está feliz em ajudar, exceto que um efeito reverso de sua técnica se volta contra ele. Seu corpo estremece, e ele sente uma súbita dor de cabeça. E antes que ele possa compreender o que está acontecendo, o mago rapidamente desmaia diante do dragão depois de sangrar pelo nariz. Em outras palavras, o cara fritou o próprio cérebro para essa técnica, e ele nem tem uma técnica de maldição reversa para curar o cérebro dele como o Gojo Satoru. Em pânico, o dragão conforta seu amigo, que ainda está dando suspiros pesados. A fera não faz ideia do que fazer quando de repente Kate grita pelo amigo e vem correndo na direção dele. O dragão fica um pouco confuso enquanto ela está com medo por sua vida, pensando que ele está prestes a devorá-la. Ela para de repente no meio do caminho enquanto o dragão a olha com um olhar mortal, achando que ela pode ser algum tipo de inimiga. Kate treme e suaviza a postura, expressando que está aqui para uma conversa. Então ela começa a entoar os mesmos sinais estúpidos que nosso garoto fez antes para passar a imagem de que ela é uma amiga. Com muita dificuldade, a fera acaba entendendo o que ela quer dizer. Ambos olham para Ian, que ainda está em péssimas condições e mal conseguindo se aguentar. À noite, nosso garoto é trazido para baixo do céu noturno. Quando ele se levanta, ele instintivamente procura pelo celular como se ainda estivesse na terra. De forma hilária, em vez de segurar o celular, o cara acaba segurando a mão dessa garota antes de se questionar como diabos o celular dele ficou tão macio ou se transformou numa jujuba. A sensação incrivelmente macia genuinamente não faz o menor sentido até que Kate pergunta diretamente se ele está acordado porque o cara está fazendo uma parada muito suspeita agora. Ian, agora agitado, pula de forma constrangedora do colo dela, confuso sobre o que diabos ela está fazendo aqui. No começo, meu parceiro acha que ele é quem está sonhando, mas ela explica que estava cuidando dele depois que ele bateu a cabeça. A dor de cabeça latejante ainda o incomoda enquanto ela o aconselha a tentar descansar. Sabe, Ian está apenas juntando os fatos de que ele simplesmente desmaiou, e durante toda a noite, ele forçou certas evoluções sem se adaptar a elas. Kate olha para ele confusa enquanto ele está aqui se questionando se ela conseguiu escutar tudo. O cara fica genuinamente envergonhado e cobre o rosto feito um desastre. A questão de Longtail surge, mas aparentemente aquele lagarto gigante foi embora, fazendo nosso garoto se perguntar se ele saiu atrás da garota dele. Ele se desculpa com Kate por causar problemas a ela e pergunta como ela conseguiu vir até aqui com Longtail vigiando o lugar. Ela explica que de alguma forma encontrou uma maneira de comunicar que eram amigos. O cara acha isso difícil de acreditar e se pergunta se ela usou o idioma dos magos. Ele está com muito sono e não tem todas as respostas, enquanto Kate compartilha que o seguiu por vontade própria mesmo sabendo dos riscos. Na verdade, é porque ela tem coisas a pedir ao mago. Em primeiro lugar, Kate se sente culpada pelo ataque que aconteceu na noite passada, porque ela é a responsável por isso. Ian parece surpreso, e ela se desculpa imediatamente por tê-los colocado em tantos problemas. Nosso garoto entende que as coisas ficaram tensas e difíceis rápido demais, fazendo com que ele perceba por que ela estava tremendo tanto. Ian teoriza que ela deve ter alguma rixa com o bandido, enquanto ela se ofende com a sugestão. O cara até está disposto a afirmar que o rosto dela parece com o de uma bandida, mas Kate decide ser vulnerável com ele para revelar um grande segredo. Ian espera que isso seja uma reviravolta brega, como ela ser algum tipo de princesa de um país. Na realidade, ela solta a bomba de que o nome verdadeiro dela é Lucy da família Tarion. Ela é uma nobre. Os bandidos foram enviados em nome de seu noivo. Ian então suspeita que possa ser alguma espécie de briguinha de amantes mimados como sempre acontece. Kate fica chateada com as suposições idiotas dele, compartilhando que ela pretendia desaparecer para bem longe do controle do seu noivo. No entanto, ela perdeu a confiança para fugir desde os eventos que ocorreram ontem. Agarrando a mão dele, ela implora para que ele a ajude a fugir. Ian fica um pouco oprimido com a atitude repentina dela, questionando do que ela está fugindo ou se é realmente tão ruim assim. A garota enfatiza que sua família, os Tarion, é uma casa baronial que governa a região de Fianle. Exceto que, por terem uma escassez de cavaleiros para defendê-los, eles estavam em constante risco de serem atacados. Por causa disso, uma guerra territorial estava sempre pairando sobre eles, ameaçando a própria destruição de sua família. Às pressas, ela foi forçada a se casar com um cavaleiro que já havia sido um capitão mercenário, como um meio de controlar a situação. Como esse homem tinha uma influência insana em seu grupo mercenário na época em que estava ativo, todas as ameaças contra a família dela desapareceram. No começo, as coisas pareciam bem. O cara parecia satisfeito com sua posição de genro da família Tarion, mas logo tudo desmoronou rapidamente. Ele enlouqueceu na sua sede de poder, achando que podia fazer o que quisesse. Esse desgraçado até se envolvia com mulheres aleatórias, tratando-a com total desprezo e ódio.
As coisas chegaram a um ponto tão terrível que os pais dela exigiram o fim do noivado. No entanto, as coisas também não terminaram nada bem para eles. E com o coração apertado, ela revela como esse desgraçado envenenou seus pais. Ian fica abalado com essa revelação, enquanto a garota indefesa compartilha como aquele lixo achou que perderia o poder, então ele deixou o seu recado envenenando a família dela. Até o nosso garoto acha que esse cara é um lixo de marca maior por fazer tudo isso, enquanto Lucy deduz que, como ele sempre será um plebeu, está tentando herdar a força, o nome e a posição da família. Ela só conseguiu escapar graças à ajuda de um servo, recusando-se a casar com aquele homem, mas ela sabe que ele vai continuar atrás dela. Seu único e verdadeiro desejo, como uma garotinha indefesa e sem ter a quem recorrer, é que Ian a ajude a chegar a um lugar seguro e a escapar dele. O mago entende a situação dela muito bem. Nosso garoto consegue sentir o quão violento esse homem realmente é por ir tão longe, a ponto de estar disposto a sequestrar a própria noiva. É um assunto complicado e, por mais que não tenha ideia de como esses processos medievais afetam seu trabalho, ele consegue sentir empatia por ela. Lucy implora, súplica a ele em nome de sua família, na esperança de poder recompensá-lo com qualquer coisa. Ainda assim, uma dúvida incomoda nosso garoto. Por que ele? Até porque, ele também poderia acabar atraindo. Lucy rebate dizendo que não tem a quem recorrer, pois nada é pior do que aquele homem. Ela está disposta a lhe oferecer tudo em troca da sua liberdade. Na verdade, essa mulher está tão desesperada que se dispõe a ajudá-lo a assumir o título de nobre tornando-se parte da família Tarion, muito embora depois surja a oferta de uma pequena princesa dizendo que se casaria com alguém plebeu e um garoto fazendeiro como ele. E, embora esta seja de fato uma chance incrível para o filho de um fazendeiro se conectar com a nobreza num mundo como este, Ian ainda não consegue decidir o que realmente quer para si mesmo. Se isso acontecer, ele faria parte da nobreza, mas não seria mais o discípulo de Elodite e não viveria a vida de um mago do jeito que sempre quis. Talvez esse tipo de vida até que não fosse nada mal para ele. E, por outro lado, também poderia ser uma boa maneira de viver como um nobre, lidando com política e poder. Neste momento, ele se encontra em uma encruzilhada em relação ao seu destino e ao tipo de pessoa que realmente deseja se tornar, seja vivendo como um nobre ou seguindo como um mago. Ainda assim, ele nasceu neste mundo de fantasia por um motivo, então acredita que deve aproveitar esta oportunidade para levar sua magia aos seus limites absolutos. Ao ajudar Lucy, ele conseguiria ganhar experiência como mago e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro suficiente para se sustentar com despesas estáveis. Por causa disso, ele decide que, a partir de agora, ele irá afastar todos os sequestradores e simplesmente permitir que o resto siga seu curso natural. Ele pigarreia e diz a Kate que ela deveria procurar alguém que saiba usar uma espada muito melhor do que ele, porque um mago não é exatamente um guerreiro, e ele não pode fazer muito por ela em momentos de perigo. Ainda assim, ele concorda em ajudá-la, desde que ela esteja disposta a pagá-lo. E depois disso, tudo o que acontecer dependerá dele. Kate imediatamente cai em lágrimas de alegria e se sente profundamente grata pela sua ajuda. Ela joga os braços em volta de Ian, e ele sente uma onda de compaixão por ela, permitindo silenciosamente que ela chore tudo o que precisa em seu peito. Enquanto isso, Drake está tomando banho de sol preguiçosamente quando Ian e Kate finalmente saem da sua caverna. Drake fica instantaneamente animado ao ver seu amigo de novo, e diz alegremente a Ian que ele está com uma ótima aparência. Ian responde dizendo que eles estão descendo a montanha porque todos estão esperando por eles lá embaixo. Ao ouvir isso, Drake diz que os dois deveriam subir nas suas costas, pois ele mesmo os levaria até lá. Ian pula em cima dele sem nem hesitar, mas Kate fica nervosa e incerta por um momento. Drake então a chama de namorada do Ian e diz para ela subir também, mas Kate entende suas palavras de forma completamente errada e imediatamente começa a tremer de vergonha, enquanto Ian se apressa em explicar que não é nada disso e que os dois não estão juntos. Drake ainda não parece convencido, porque, para ele, os dois honestamente parecem um casal muito fofo. Kate continua confusa com toda a situação, mas Ian tenta acalmar sua confusão e pede para ela subir atrás dele. Ao ver Ian naquele momento parecendo nada menos que um verdadeiro herói, ela finalmente decide confiar nele. Ela sobe em Drake e abraça Ian com força. Ao mesmo tempo, os mercadores discutem entre si enquanto falam com Leck. Alguns deles insistem que deveriam arrumar suas coisas e partir imediatamente, pois acreditam que o dragão já deve ter matado Ian a essa altura, e ficar mais tempo só os colocaria em perigo. No entanto, os mercadores estão divididos, e ambos os lados continuam discutindo sobre escolhas completamente diferentes. Um lado quer ficar e esperar pelo poderoso mago, enquanto o outro quer desesperadamente ir embora para algum lugar seguro. Leck pensa em silêncio por um tempo antes de finalmente abrir os olhos e declarar que deu a sua palavra a Ian de que esperaria por ele. E por causa dessa promessa, ele vai ficar não importa o que aconteça.
O mercador que apoia sua decisão imediatamente grita de alegria ao ouvir que eles vão ficar. No entanto, apenas 10 minutos depois, um grupo de bandidos os ataca de repente. Os bandidos capturam todo mundo e exigem agressivamente saber onde está a garota que viaja com eles. Leck fica confuso e pergunta de qual garota eles estão falando, mas um dos bandidos explica que se referem a uma jovem e bela mulher de cabelos azul escuros, avisando a Leck que se fingir de desentendido não o salvará da situação. Leck de repente percebe que estão falando de Kate, mas quando todos olham em volta, descobrem que ela não estava por perto há um bom tempo. Os bandidos imediatamente presumem que todos estão mentindo e começam a ameaçar de matar todo mundo, enquanto os mercadores aterrorizados gritam de medo. Então, de repente, Leck percebe que seu protetor e salvador, Ian, retornou. Todos se viram rapidamente e veem Drake avançando em direção a eles a uma velocidade incrível, enquanto Ian e Kate estão montados nele. Um dos bandidos pergunta nervosamente se a mulher que está montada ali é a garota que eles deveriam capturar, mas o pânico já começa a se espalhar entre eles, pois a criatura está correndo em sua direção a uma velocidade aterrorizante. No instante em que finalmente percebem que não se trata de um dragão, mas de um Drake, eles largam tudo na mesma hora e fogem para salvar suas vidas. Assim que os bandidos finalmente desaparecem, Leck fica profundamente grato por Kate estar segura. Apesar de também estar furioso, porque se não fosse por Ian, ela teria acabado em um perigo terrível com todos aqueles bandidos e pessoas a caçando. Um dos mercadores pergunta como aqueles homens sequer conseguiram descobrir o paradeiro de Kate em primeiro lugar, mas esse mistério terá que ficar para outra hora, pois nenhum deles entende como os perseguidores começaram a rastreá-la logo após sua chegada. Nenhum deles consegue entender como pessoas que seguem a mesma igreja de um Deus celestial podem ser tão cruéis. Ouvir o nome da igreja faz Ian hesitar, porque já faz anos que não escuta isso. Ainda assim, ele sabe que é uma das grandes religiões do mundo e que sua doutrina proíbe estritamente escravizar outros fiéis. Mesmo assim, traficantes de pessoas e criminosos ignoram esses mandamentos há anos e continuam vendendo e explorando pessoas de qualquer forma. Mais importante ainda, mesmo depois de testemunharem um mago e verem Drake com seus próprios olhos, aqueles bandidos ainda se recusam a abandonar a perseguição a Lucy. Ian percebe que está lidando com pessoas desesperadas e teimosas, dispostas a arriscar tudo por dinheiro, e esse pensamento perturba, porque, nesse ritmo, eles acabarão encontrando Lucy com certeza. Essa possibilidade o assusta, pois ele sabe que não conseguiria lidar com um grupo enorme de inimigos de uma só vez. Por conta disso, ele pede um favor a Drake que concorda instantaneamente sem hesitar. Ian pede a ele que expulse os homens de antes, e se necessário, até os mate. Os olhos de Drake brilham de travessura assim que ele ouve isso, porque ele está ansioso para fazer qualquer coisa pelo seu novo amigo. Sem perder nem mais um segundo, ele sai correndo para lidar com os perseguidores. Ian entende que matar pessoas é terrível, no entanto, este é um mundo de fantasia medieval onde matar e ser morto faz parte da vida cotidiana. E se ele quiser sobreviver neste mundo, então ele também precisa se adaptar a isso. De repente, a sua cabeça começa a girar novamente, porque mais uma vez ele usou a língua moronil demais. Kate imediatamente corre para o lado dele e o segura antes que ele possa desabar no chão, implorando para que ele não force tanto seus limites. Leck nota a cena instantaneamente, e os seus olhos praticamente brilham de malícia quando ele começa a provocá-los, perguntando se estão namorando. Tanto Ian quanto Kate reagem com total horror à ideia, o que só faz o sorriso de Leck se abrir ainda mais. Logo depois disso, eles retomam a sua jornada mais uma vez. E durante a viagem, Ian recebe repetidas notificações informando que Drake eliminou mais um humano. No fim das contas, ele recebe 11 notificações separadas no total. Ele admite para si mesmo que é surpreendentemente conveniente a magia relatar isso para ele de forma automática, embora o frustre não poder invocar o Drake abertamente na frente dos outros. De repente, Drake entra em contato por telepatia e anuncia com orgulho que afugentou todas as pessoas suspeitas que conseguiu encontrar. Ian agradece sinceramente por protegê-los, mas Drake simplesmente responde que fez apenas o que faria o seu amigo feliz. Então Drake pergunta se Ian realmente vai embora, porque ele odeia despedidas, embora admita que este seja um adeus por enquanto. Ian entende que Drake não pode sair da cordilheira, e essa constatação o entristece, pois significa que eles podem não se ver novamente por um longo tempo. Drake agradece mais uma vez por tudo que ele fez. Mas antes de encerrar a conversa, ele de repente traz à tona o mistério da Fênix. Naturalmente, Ian fica imediatamente interessado. Eventualmente, eles chegam a Riverville, e Ian não para de pensar nas palavras de Drake sobre a Fênix. Rumores afirmam que uma fênix de gelo vive em algum lugar dentro das montanhas do norte, e Ian sente um desejo intenso de vê-la com seus próprios olhos.
Segundo a lenda, uma fênix é uma criatura que nunca desaparece de verdade após a morte e possui a habilidade de mudar através de cada atributo, incluindo fogo, gelo, vento e até pedra. Ela é conhecida como um monstro com extraordinária adaptabilidade a qualquer ambiente. Ian se pergunta silenciosamente se, de alguma forma, seria possível criar uma. Ao chegarem aos portões, Leck e os mercadores anunciam que pretendem encontrar o senhor da vila, e perguntam a Ian e Kate se gostariam de acompanhá-los. Ian decide imediatamente que não, porque se Lucy quer escapar com segurança, então manter-se longe de nobres poderosos e oficiais de alto escalão é provavelmente a opção mais inteligente. Por conta disso, ele avisa que os dois planejam descansar em uma estalagem antes de continuarem a sua viagem. Imediatamente, os mercadores começam a provocar o Ian e a Kate de novo. E, desta vez, a Kate entra na brincadeira alegremente, afirmando que também está exausta. Ela até se agarra ao Ian de um jeito tão convincente que o Leck imediatamente começa a torcer pelo casal mais uma vez, quase corando de emoção. Depois de se separar dos mercadores, a Kate admite que fingir estar com o Ian tornou as coisas muito mais fáceis, pois evita que pessoas irritantes a incomodem. Embora o Ian esteja bem menos entusiasmado com o acordo. Ele então pergunta por que ela se comporta de forma tão educada com plebeus, sendo que ele próprio não passa de um filho de fazendeiro. A Kate responde com sinceridade que agora o admira e não vê motivo para tratá-lo mal. O Ian pensa nas palavras dela por um instante e percebe que também quer continuar acessível e gentil não importa o que aconteça, enquanto a Kate admira silenciosamente como o Ian é naturalmente educado e deseja poder se tornar mais como ele. O Ian então pergunta quais são os planos dela para o futuro, e a Kate explica que pretende procurar o Conde Katina. Aparentemente, o Conde é seu tio materno, e ela acredita que, se explicar tudo, ele com certeza a ajudará. O Ian pergunta imediatamente se eles ao menos eram próximos, e a Kate admite que eles não eram exatamente distantes um do outro. Mesmo assim, o Ian não consegue evitar de sentir desconfiança e ressalta que ela não deveria confiar cegamente em um tio que nem era tão próximo da própria irmã. A Kate fica ofendida na mesma hora e exige saber como Ian poderia suspeitar do tio dela, insistindo que não há nada no mundo que ele não faria por ela. O Ian acaba cedendo e decide que, se ela confia tanto nele, então talvez ela esteja certa, afinal. No momento em que ele concorda, a Kate de repente volta a um tom provocativo e brinca dizendo que, se um mago tão impressionante quanto Ian a pedisse em casamento, ela se casaria de bom grado e o acompanharia até o conde como sua esposa. O Ian corta a ideia imediatamente e a lembra de que o acordo deles termina assim que chegarem ao conde em segurança. A Kate faz bico e o chama de cruel por rejeitar uma nobre disposta a se casar com ele, mas o Ian responde casualmente que existem muitas mulheres no mundo além dela. A Kate fica irritada instantaneamente com a resposta e avança na direção da estalagem com frustração. Quando finalmente chegam à estalagem, o Ian entrega um saco de moedas de ouro ao recepcionista e paga por um quarto e um banho para a noite. A quantia é mais do que suficiente para ambos. O recepcionista então pergunta casualmente se a garota também vai tomar banho, mas no momento em que a Kate escuta a pergunta, ela fica horrorizada e insiste apressadamente que está perfeitamente bem sem um. O Ian inicialmente presume que ela simplesmente não gosta de tomar banho e pensa que ela já está imunda o suficiente para precisar muito de um. Mas, depois de um momento, ele percebe a verdade. Os banhos públicos neste mundo medieval são completamente expostos, e a Kate obviamente não se sente confortável com a ideia de tomar banho publicamente na frente de estranhos. Entendendo a hesitação dela, o Ian simplesmente diz ao recepcionista que apenas ele usará o banho. A Kate solta um suspiro de alívio imediatamente. Infelizmente, enquanto essa conversa acontece, 3 pessoas suspeitas sentadas por perto observam a Kate silenciosamente o tempo todo. O Ian percebe os olhares deles na mesma hora e instantaneamente se torna protetor. Ele diz rapidamente para Kate apertar mais o manto porque as pessoas a estão observando de perto demais, e ele faz o mesmo para evitar atrair mais atenção. No entanto, a essa altura, já é tarde demais, pois aqueles estranhos claramente fixaram os olhos na Kate e não têm intenção de esquecer o rosto dela agora. Por outro lado, os homens que observam a Kate estão tendo pensamentos nojentos sobre ela. É a primeira vez que eles veem alguém tão bonita quanto ela. E, para eles, ela parece quase um anjo que desceu do próprio céu. O que mais os irrita é o fato de ela estar viajando ao lado de um garoto magro de cabelo preto como Ian. E, na cabeça deles, alguém como ele não merece estar perto de uma mulher como ela. Eles trocam olhares maliciosos uns com os outros e rapidamente chegam à conclusão de que, já que o Ian e a Kate claramente não planejam ficar na estalagem por muito tempo, precisam agir imediatamente se quiserem ter a chance de levá-la para si. As intenções deles são vis desde o início, e eles decidem que hoje é a única oportunidade de agir.
Enquanto continuam tramando entre si, em outro lugar dentro do castelo, o Lorde de Riverville está conversando com o Leck. Durante a conversa, o Leck subitamente percebe que esta é uma oportunidade perfeita para ganhar as boas graças do Lorde e talvez garantir uma estadia segura dentro do próprio castelo. Por conta disso, ele começa a bajular o Lorde intensamente, elogiando até que o homem fica visivelmente satisfeito e arrogante com tantos elogios. Assim que sente que o momento é adequado, o Leck finalmente revela que, durante a viagem, eles encontraram um mago. Ele explica animadamente tudo, desde como o mago conseguiu domar um dragão até como ele salvou todos eles de um destino terrível. O Leck até revela que o mago está hospedado em uma estalagem na própria cidade. No momento em que o Lorde escuta isso, a expressão dele muda completamente, porque em vez de animação, ele sente um pavor imediato. Ele pensa no quão desastroso seria se um mago tão imprevisível perdesse a cabeça de repente e soltasse um dragão em seu território. Não apenas o seu povo sofreria terrivelmente, como a situação já é perigosa o bastante por causa de outra força problemática atualmente posicionada dentro de Riverville. Essa força são os Cavaleiros de Santiago Sagrado, uma ordem fanática devotada inteiramente a servir a Deus. Eles lutam tanto como monges quanto como guerreiros, vagando pela terra em busca de demônios e monstros, em vez de participar de guerras comuns. Eles se chamam orgulhosamente de protetores da humanidade, mas, no fundo, o Lorde os considera fanáticos moralistas que trazem o caos aonde quer que vão. O simples pensamento daqueles cavaleiros de Santiago cruzando o caminho com um mago domador de dragões o aterroriza, pois ele tem certeza de que, se um conflito estourar entre eles, sua pacífica cidadezinha será destruída no processo. Determinado a evitar esse desastre a todo custo, ele ordena imediatamente aos seus comandantes que preparem um quarto para o Leck e então manda convocarem os Cavaleiros de Santiago de uma vez, para poder manter os dois lados separados antes que algo catastrófico aconteça. Enquanto isso, o Ian e a Kate estão sentados juntos tomando café da manhã na estalagem. Após terminar sua refeição, o Ian anuncia que planeja tomar um banho e diz casualmente para Kate subir ao segundo andar quando terminar de comer. No momento em que ela fica sozinha, um dos homens suspeitos vê sua chance e a segue silenciosamente enquanto ela caminha sozinha pela estalagem. Ele a aborda repentinamente e afirma que o garoto de cabelo preto enviou para escoltá-la imediatamente às docas, pois há um assunto urgente aguardando lá. Ele explica que o Ian está no banho e pediu que ele a levasse para lá o mais rápido possível. A Kate, naturalmente gentil e já ansiosa por causa do perigo ao seu redor, acredita nele na hora. Seus pensamentos saltam imediatamente para a possibilidade de os bandidos terem voltado para sequestrá-la de novo. Então ela segue apressadamente atrás do estranho sem fazer mais perguntas. Contudo, ao avistar o Ian tomando banho pacificamente, ela percebe instantaneamente que algo está terrivelmente errado. Infelizmente, quando essa percepção a atinge, já é tarde demais, pois alguém de repente joga uma capa sobre o seu rosto. O Ian percebe o movimento na mesma hora e, assim que um dos homens tenta atacá-lo, o homem de repente perde o equilíbrio e cai com força no chão por causa da magia do Ian. Nesse instante, o Ian percebe que essa situação não se parece em nada com os esquemas do noivo da Lucy. Isso é algo completamente diferente. E o pior de tudo é que a Kate está sendo sequestrada bem na frente dele. Sem hesitar, o Ian usa sua magia de luz para criar uma ilusão ao redor de si. Ele possui muitas habilidades estranhas e mistérios aos quais pode recorrer, e, por enquanto, a luz é a mais fácil de usar. Ainda assim, naquele exato momento, algo inesperado acontece. As sombras começam a rastejar em sua direção como se estivessem vivas, quase o convidando a brincar junto com elas. Quando Ian abre os olhos de novo, de repente ele percebe que a própria escuridão se tornou sua nova aliada. Instantaneamente, ele reúne as sombras ao seu redor e as liberta sobre os sequestradores. A escuridão transborda de seus olhos enquanto as sombras engolem os homens por completo. Porém, antes de poder continuar, ele nota que reforços estão chegando nas proximidades e não consegue acreditar que criminosos comuns teriam um apoio tão organizado. Enquanto exige saber violentamente para onde levaram a Kate, o homem aterrorizado admite que genuinamente não sabe. De repente, o Ian sente a lâmina fria de uma espada pressionada contra as suas costas. Uma voz severa ordena que ele se afaste, enquanto outro homem o questiona sobre a escuridão de antes e pergunta se era o Ian quem a estava controlando. Naquele instante, o Ian percebe exatamente quem chegou, pois parados atrás dele estão os guerreiros dos Cavaleiros de Santiago Sagrado. O Ian confirma sem hesitar que ele de fato é o mago que invocou a escuridão. Embora, enquanto fala, não consiga parar de pensar no velho aterrorizante parado diante dele, pois a pura sede de sangue que ele irradia é esmagadora. O criminoso começa imediatamente a implorar aos cavaleiros para que o salvem e mente descaradamente dizendo que o mago de repente tentou matá-lo sem motivo nenhum. O Ian o encara incrédulo, incapaz de compreender como o homem distorce a verdade de forma tão casual.
O velho cavaleiro semicerra os olhos e comenta que, se o Ian é realmente um mago, então tal intenção assassina é totalmente crível. Ouvir isso irrita o Ian na mesma hora, mas o velho continua falando e afirma que os magos são todos iguais, pois possuem uma sede de sangue perigosa e acreditam que podem fazer o que bem entenderem sem consequências. O Ian se ofende profundamente com essas palavras, e a raiva começa a crescer dentro dele. No entanto, antes que possa responder adequadamente, o velho fala com tamanha autoridade que o Ian percebe algo importante sobre este mundo. Aqui, ter a língua afiada e uma presença avassaladora é muitas vezes tratado como prova de força e habilidade. Ainda assim, outro cavaleiro se adianta de repente e declara que, independentemente das habilidades do Ian, isso não o desculpa por usar magia maligna. O Ian faz uma pausa diante dessas palavras, enquanto o cavaleiro explica que se cercar de escuridão é um ato de virar as costas para os céus e rejeitar a luz do sol. Segundo ele, se esconder na escuridão nada mais é do que o comportamento de um covarde. O Ian pensa com cuidado por um momento antes de limpar a garganta e argumentar com calma que as leis dos céus permitem que tanto o dia quanto a noite coexistam. Ele então lhes pergunta, se o céu realmente pertence apenas à luz, então por que a noite existe? No momento em que essas palavras saem da sua boca, os cavaleiros caem em completa confusão existencial. A expressão deles muda drasticamente enquanto tentam processar o seu argumento, e logo muitos deles ficam estranhamente fascinados por ele, percebendo que este jovem mago possui um nível de inteligência muito além do que esperavam. Aproveitando o silêncio, o Ian educadamente pede que o deem licença, pois a sua irmã foi sequestrada há pouco, e ele precisa desesperadamente salvá-la. Instantaneamente, os cavaleiros percebem que o criminoso os havia enganado desde o início, e cada um deles se vira para o mentiroso com fúria nos olhos. O velho cavaleiro então ordena que um homem chamado Dietrich fique vigiando o criminoso antes de ele próprio marchar em direção à estalagem. Como forma de pedido de desculpas por desperdiçar o valioso tempo do Ian, ele declara que ajudará pessoalmente a resgatar a irmã do Ian e a garantir a segurança dela. Logo depois, eles chegam às docas, onde os outros sequestradores tentam contrabandear a Kate para longe em um barco. Ela está bem amarrada dentro de um saco de cadáveres, enquanto os homens se apressam para fugir antes que alguém os pegue. Os cavaleiros reconhecem instantaneamente o que está acontecendo e ficam furiosos, já que os criminosos já estão se preparando para fugir. Enquanto isso, o Ian percebe algo importante sobre o momento. O sol está começando a se pôr e, por conta disso, ele percebe que pode usar sua magia de forma muito mais eficaz agora. O velho cavaleiro pergunta a todos como devem proceder e insiste que, para resgatar a garota inocente, eles precisam trabalhar juntos. Os cavaleiros ficam empolgados com a ideia de uma batalha, mas Ian os alerta rapidamente de que atacar diretamente o barco pode ser extremamente perigoso. O velho se recusa a recuar e insiste que está disposto a fazer o que for preciso para ajudar a salvá-la. Ian então explica que notou um grande gancho por perto e planeja puxar o barco de volta para a margem de alguma forma. O velho cavaleiro o encara confuso e pergunta se ele pretende usar magia das sombras para isso, pois não consegue entender como isso funcionaria. Ian explica casualmente que possui conhecimento introdutório de várias escolas de magia e pode usar múltiplas formas de magia em vez de se especializar em apenas uma. O velho cavaleiro fica ainda mais confuso porque, durante toda a sua vida, ele só viu pessoas se dedicarem inteiramente a dominar um único elemento, e não vários de uma vez. Sem perder mais tempo, Ian de repente começa a entoar seu infame idioma Moronews e invoca o próprio rio, pedindo que crie obstáculos e force o barco de volta para a margem. Quase imediatamente, o rio responde ao seu comando. Correntes poderosas começam a se contorcer violentamente, arrastando o barco para trás enquanto as ondas quebram ao seu redor e lançam a embarcação no caos. Por causa dessa mudança repentina, Ian finalmente consegue resgatar Kate em segurança. No momento em que é libertada, ela se agarra a ele com força, aliviada. Ian percebe na hora que, se ela continuar agindo com tanto carinho, o velho cavaleiro entenderá rapidamente que eles definitivamente não são irmãos. Por causa disso, ele a abraça de volta de forma desajeitada, pensando secretamente em como já está exausto. Sua energia está perigosamente baixa, e tudo o que ele quer agora é finalmente voltar para a pousada e tomar um banho tranquilo. Infelizmente, Ian ainda não faz ideia de que, neste mundo, algo tão simples como desfrutar de um banho tranquilo é quase impossível para ele. Enquanto isso, de volta ao castelo, uma carta de emergência chega de repente. Acontece que Bernard, o filho mais velho de Riverville, junto com Hansan, o cavaleiro de Riverville, já estão correndo em direção à localização de Ian. Tanto Bernard quanto Hansan notam a fumaça espessa subindo à distância e imediatamente presumem que deve ser de uma batalha. Imediatamente, eles começam a se preocupar que os medos do Lorde possam estar se tornando realidade e que os cavaleiros e o mago já tenham iniciado um conflito em grande escala na região.
Hansen pensa secretamente que toda essa situação já é problemática o suficiente porque ele foi forçado a arrastar o jovem mestre mimado o tempo todo. E depois de ver a expressão no rosto de Bernard, ele fica ainda mais convencido de que trazê-lo aqui foi uma péssima ideia. Ele está exausto de ser babá de uma criança mimada como ele o tempo todo. No entanto, quando finalmente correm em direção à origem da fumaça, eles descobrem que não vem de uma batalha de forma alguma. Em vez disso, os cavaleiros estão, na verdade, ajudando Ian enquanto ele toma banho ao ar livre, algo que deixa o próprio Ian extremamente desconfortável e nervoso. Bernard e Hansen invadem a cena imediatamente, e Hansen diz rapidamente para o jovem mestre parar onde está. No momento em que ele percebe que não há nada de perigoso acontecendo e que é literalmente apenas um banho, ambos ficam ali totalmente pasmos. Nenhum dos dois consegue entender como alguém pode tomar banho ao ar livre casualmente assim. Mesmo assim, Bernard continua desconfiado e se convence de que deve haver algo mais profundo acontecendo por trás disso. Ele começa a olhar ao redor intensamente em busca de qualquer significado oculto ou segredo por trás da situação. De repente, ele começa a gritar bem alto que, como filho do Lorde de Riverville, tem todo o direito de receber uma explicação completa sobre tudo o que está acontecendo aqui e exige que alguém o informe detalhadamente. Ele imediatamente faz uma birra infantil enquanto Ian observa toda a cena com uma expressão cada vez mais desconfortável. O velho cavaleiro, chamado Elder, diz calmamente que explicará a situação, mas Bernard o interrompe com arrogância e diz com rispidez que não estava perguntando nada a ele, pois queria que o próprio Ian respondesse. Seu desrespeito com Elder também é evidente. Bernard então se apresenta com orgulho como herdeiro da família antes de ordenar grosseiramente que Ian saia do banho e mostre o devido respeito a ele. Ian percebe imediatamente que esse comportamento se assemelha a algo que Kate lhe contou uma vez. Neste mundo, aparentemente os nobres praticam uma estranha tradição conhecida como isca de magos. É um costume onde os nobres provocam os magos intencionalmente para testar seu poder e temperamento. Se um mago tolerar os insultos em silêncio, então as pessoas o verão como fraco. Mas se o mago reagir ferozmente com raiva, então ele será reconhecido como verdadeiramente poderoso. Percebendo que Bernard provavelmente está tentando provocá-lo de propósito, Ian se recusa a obedecer às suas exigências. Bernard explode instantaneamente em outro ataque de raiva e grita sobre como Ian ousa desafiar um nobre como ele. Ian rebate calmamente que não tem a menor obrigação de dar ouvidos a um garotinho mimado. Furioso além da conta, Bernard ordena que seu cavaleiro capture o mago imediatamente, embora o próprio cavaleiro pareça mais interessado em tentar acalmar o pirralho do que realmente atacar Ian. Nesse momento, Ian decide que já chega. Ele admite para si mesmo que poderia tolerar a provocação infantil de antes, mas ser tratado como uma fraude ultrapassa todos os limites. Levantando-se do banho, ele libera tanto sua magia das trevas quanto sua magia de luz de uma só vez, fazendo latas de lixo, machados e objetos próximos flutuarem de forma ameaçadora no ar ao seu redor. Hansen tenta rapidamente contornar a situação, pedindo desculpas pelo desrespeito do jovem mestre e garantindo a Ian que eles entendem perfeitamente a força dele agora. Ian finalmente relaxa um pouco, pois acredita que essa demonstração deve ser suficiente para fazer Bernard recuar. Infelizmente, ele está completamente errado, porque a criança imediatamente tem mais um ataque de birra. Desta vez, Ian realmente começa a temer que o nobre mimado possa tentar mandar executá-lo, deixando-o com pouca escolha a não ser cooperar por enquanto. No dia seguinte, Ian visita o castelo, onde o Lorde de Riverville toma um chá pessoalmente com ele e pede desculpas pelos problemas causados pelo comportamento de seu filho. Ian responde educadamente que ele é quem deveria pedir desculpas, pois pode ter ido longe demais também. O Lorde então pergunta se Ian chegou com a sua companheira, mas Ian explica que ela no momento tem outros assuntos para resolver e continua na pousada por enquanto. Na verdade, ele sabe que Kate está sob a proteção dos cavaleiros para sua própria segurança. A conversa logo muda para o passado de Ian, e o Lorde pergunta o nome da mestre dele. Ian responde que sua mestre é a Lorde Elodite, e o Lorde de Riverville reconhece o nome imediatamente. Ele explica que Elodite é conhecida como uma das estrelas em ascensão da academia. Curioso, ele pergunta se a mestre de Ian alguma vez falou sobre o Sul, onde a própria academia de magia está localizada. A discussão deles então se volta para a política quando o Lorde pergunta se Ian planeja viajar para o Principado de Palgar ou o Principado de Rochelle. Ian admite que não faz a menor ideia de que lugares são esses, fazendo o Lorde explicar que as tensões entre os dois territórios têm se tornado cada vez mais perigosas ultimamente. Aparentemente, o Principado de Palgar começou a focar em Rochland, e Ian percebe rapidamente que isso provavelmente significa que uma guerra pode estourar em breve entre as nações. O Lorde então pergunta se o próprio Ian planeja ir para o sul também, mas Ian explica que, na verdade, está viajando para o leste porque está em busca de um certo mistério.
Ao ouvir isso, o Lorde decide lhe oferecer um presente. Ian fica confuso quando um baú é colocado de repente na sua frente. O Lorde o encoraja a abri-lo e, quando Ian o faz, descobre um cajado lá dentro. O Lorde explica que o cajado pertenceu a um aeromante renomado e que se chama Portão das Asas. Ian o pega com cuidado e percebe instantaneamente como ele parece combinar perfeitamente com ele. Embora por fora não pareça nada além de um cajado comum, segurá-lo estranhamente dá a sensação de finalmente ter obtido o acessório perfeito para um mago de verdade. Mesmo assim, ele aprecia o gesto genuinamente. O Lorde explica que isso deve ser considerado um símbolo de gratidão por perdoar o comportamento absurdo de seu filho. Ian agradece com sinceridade e aceita o presente com alegria. No entanto, no momento em que ele volta da reunião, de repente ouve alguém gritando seu nome desesperadamente. Ian fica alerta instantaneamente. Kate corre até ele em pânico e anuncia que algo terrível aconteceu. Então ela revela um corvo que foi aprisionado por ela. Vendo que é apenas um corvo, Ian finalmente se acalma, e Kate sorri de alívio. O velho explica que um caçador pegou o pássaro hoje de manhã e estava planejando cozinhá-lo e comê-lo, mas Kate o impediu e levou o corvo embora antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Ian percebe que Kate está falando muito sério quando ela explica que o pássaro a lembra do Ian, porque ambos têm cabelos pretos, e de alguma forma parece que o próprio destino trouxe o corvo até eles. Então ela nunca poderia permitir que alguém comesse um corvo daquele jeito. Kate está praticamente radiante de empolgação enquanto Ian pede desculpas ao velho por todo o problema que ela causou e, de forma casual, diz a eles que deveriam apenas ir em frente e comê-lo de qualquer maneira. Ouvir isso arrasa Kate completamente, e ela não consegue acreditar como ele é frio em relação a uma criatura tão indefesa. Enquanto Ian tenta acalmá-la, os cavaleiros já estão satisfeitos com a ideia de conseguir um almoço fácil com isso. Então, de repente, Ian ouve uma voz implorando para que ele a salve. Ele imediatamente diz aos outros para pararem por um momento antes de pegar o corvo com cuidado, apenas para perceber que a criatura está implorando desesperadamente por ajuda. Ian começa a falar com o corvo e rapidamente nota que, embora o pássaro não consiga entender as suas palavras, ele consegue entender o corvo perfeitamente de alguma forma. Ele percebe que o idioma Moronius não funciona direito aqui, possivelmente porque falta mistério suficiente na criatura para que a magia se conecte por completo. Ele tenta se concentrar mais, mas o corvo continua em pânico e se repetindo sem parar, até que Ian finalmente se irrita e manda que cale a boca com raiva, dizendo que já vai salvá-lo e que não precisa ouvir aquele mesmo pedido de socorro desesperado mais 100 vezes. O corvo fica em silêncio instantaneamente, e Ian pensa que, mesmo que o pássaro não consiga entender seu idioma direito, ele definitivamente sabe ler o ambiente e ficar quieto. Os cavaleiros o encaram incrédulos porque o mago está conversando casualmente com um corvo como se fosse outro ser humano. Ian explica que o corvo está implorando por ajuda, e Kate fica radiante de alegria porque agora o seu amado corvo vai sobreviver. Ela abre um sorriso de felicidade e diz que sabia desde o início que o pássaro era especial. Elder comenta que a jovem parece ser capaz de sentir os mistérios da mesma forma que Ian, e Kate fica ainda mais feliz ao se ouvir sendo comparada a ele. Ian então cura a asa quebrada do corvo com cuidado, e Kate diz com alegria que agora o ferimento deve se curar rápido. Depois disso, ela pergunta o que eles vão fazer com o pássaro, porque se simplesmente o devolverem aos caçadores, ele vai acabar sendo comido de qualquer jeito, e salvá-lo não teria servido para nada. Ian pensa em silêncio por um momento enquanto olha nos olhos do corvo, e o pássaro mais uma vez implora que não o abandone porque os humanos daqui são assustadores. Mesmo que Ian ache a criatura incrivelmente irritante, ele ainda suspira e a coloca no seu ombro. Kate imediatamente pergunta se eles realmente vão levá-lo com eles. Ian responde que sim, pelo menos até a asa curar completamente. Kate se ilumina de empolgação e insiste que eles precisam lhe dar um nome adequado. Ela dá várias sugestões, mas Ian não gosta de nenhuma delas. Então, por fim, ele se decide pelo nome Oberon. Kate adora na mesma hora, e a partir daquele momento, o corvo passa a ser conhecido como Oberon. O pássaro declara com orgulho que agora eles podem se banhar na honra de servi-lo, e Ian logo pensa que o corvo já está ficando atrevido demais para o seu próprio bem. Kate então sugere que talvez devessem continuar viajando junto com os cavaleiros, pois percebeu que seria muito mais seguro do que vagarem sozinhos apenas os dois. Ian pensa bem nas palavras dela e percebe que ela tem razão, pois bandidos comuns nunca ousariam atacar um grupo protegido pelos Cavaleiros de Santiago. Ainda assim, ele se pergunta se isso ajudaria caso os cavaleiros não estivessem indo para o mesmo destino. Antes que possa pensar mais a respeito, Elder se aproxima e pergunta por que os dois parecem tão preocupados. Ao se sentar ao lado deles, ele explica que, por mais talentoso que Ian seja como mago, viajar sozinho com uma mulher ainda é extremamente perigoso.
Por causa disso, ele propõe um acordo sobre um monstro perigoso que apareceu recentemente no território do Conde Katina. Elder explica que, ao viajarem para lá, os cavaleiros planejam caçar uma criatura conhecida como Manticora, uma fera mágica brutal e famosa por massacrar humanos apenas por prazer. Surpreendentemente, Ian já reconhece o nome e pergunta se Elder realmente espera ajuda dele contra algo tão perigoso. Elder logo explica que, na verdade, não querem forçá-lo a lutar e que nunca o arrastariam para o perigo contra a vontade dele. Embora se Ian quiser ajudá-los por vontade própria, ninguém iria impedi-lo. Ian recusa na mesma hora, pois não tem a menor intenção de arriscar a vida contra um monstro assustador como aquele. No entanto, Elder logo interrompe e esclarece que o verdadeiro motivo pelo qual precisam dele é algo totalmente diferente. Ele explica que, quando a Ordem anunciou a intenção de caçar a Manticora, um padre do território do Conde Katina praticamente forçou uma maga local a cooperar com eles. Naturalmente, a maga ficou muito ofendida com esse tratamento, e agora os cavaleiros querem que Ian amenize a situação. Como Ian também é um mago, Elder acredita que as palavras dele teriam muito mais peso do que qualquer coisa que os próprios cavaleiros pudessem dizer. Ian analisa a proposta com cuidado e percebe que, na verdade, não é um acordo tão ruim assim. Se tudo que ele precisa fazer é acalmar uma maga irritada, então, em troca, eles ganham a proteção e a escolta de toda uma ordem de cavaleiros, o que seria muito útil tanto para ele quanto para Kate. No fim, ele acaba aceitando a oferta. Logo depois, eles continuam a viagem juntos, e Ian percebe rapidamente que viajar ao lado dos Cavaleiros de Santiago é surpreendentemente confortável. Os membros da Ordem são homens disciplinados e de princípios fortes, e comparada ao caos que ele costuma enfrentar, a jornada se torna quase livre de estresse. Mesmo assim, se ele tiver do que reclamar, é que quase todos os cavaleiros tentam converter ele e Kate para a religião deles o tempo todo. No começo, as conversas são toleráveis, mas em pouco tempo, as pregações intermináveis se tornam repetitivas, cansativas e irritantes, porque Ian não tem o menor interesse em abandonar suas próprias crenças só porque alguém insiste. Mais tarde naquela noite, no acampamento, Elder se senta em silêncio ao lado dele e comenta que é uma pena. Ian pergunta na mesma hora o que ele quer dizer com aquilo. Elder explica que, se Ian ao menos conseguisse ouvir a voz de Deus, talvez pudesse se tornar um clérigo da ordem. Ele explica que clérigos são basicamente os magos da igreja, aqueles que dominam o próprio mistério da fé. Ian pensa fundo naquelas palavras e imagina que, se alguém pudesse mesmo falar com Deus, então talvez ele finalmente pudesse perguntar sobre sua estranha janela de status e o motivo de ter reencarnado neste mundo, para começo de conversa. Curioso agora, ele se aproxima de Dietrich e pergunta se também pode estudar o livro sagrado deles. Depois de um tempo, Dietrich ensina Ian com paciência a ler algumas passagens da Bíblia e até o elogia por ter a mente tão aberta em relação à fé deles. Porém, Ian perde o interesse de repente, e Dietrich nota estranha mudança em sua expressão e pergunta o que há de errado. Ian responde que Dietrich tinha acabado de elogiá-lo um momento antes, mas, no mesmo instante, Dietrich fica alarmado e insiste que não disse absolutamente nada. Confuso, Ian jura que ouviu claramente uma voz falando diretamente com ele. É aí que ele percebe de repente que a voz não parecia nem um pouco humana. Então, outra voz estranha sussurra em seus ouvidos, sugerindo com calma que talvez quem estivesse falando nem pudesse ser chamado de humano. Ian fica totalmente confuso sobre o que exatamente está acontecendo com ele. Ian se dá conta de que a voz falando dentro de sua cabeça pode ser de quem o trouxe para cá, então ele grita no mesmo instante, exigindo uma resposta. Ele continua acumulando perguntas, questionando a suposta criadora sobre a janela de status e por que ele foi jogado neste mundo logo depois de mal ter se formado. Conforme sua irritação aumenta, uma lufada de vento repentina passa, e assim mesmo, parece que a criadora misteriosa já foi embora sem responder. O nosso cara fica frustrado e começa a surtar, exigindo que ela volte e o responda direito. Enquanto isso, os cavaleiros de Santiago lutam para segurá-lo, quase implorando para que ele se acalme. Um momento depois, Ian tem uma ideia de repente folheia depressa o livro divino, com a esperança de que isso lhe dê outra chance de alcançar aquela voz de novo. Enquanto ele continua lendo, a janela de status aparece de repente com uma notificação informando de que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Artes Sagradas. Ela diz que essa habilidade permitirá que ele se comunique com a criadora deste mundo. Logo depois disso, mais notificações começam a chover, dizendo para ele demonstrar um interesse maior se quiser satisfazer a criadora. Vendo tudo isso, Ian começa a questionar se a dona daquela voz é mesmo aquela que o arrastou para este mundo e lhe concedeu essa habilidade. Quanto mais ele pensa sobre isso, mais ele se sente como uma espécie de fantoche sendo controlado e motivo de piada.
Ele quer apressar as coisas e confrontá-la diretamente, mas seu nível de artes sagradas ainda é muito baixo para iniciar qualquer conversa de verdade. No fim, ele desiste por enquanto, decidindo que terá que desvendar mais mistérios e juntar pontos suficientes para subir o nível das suas artes sagradas. Alguns dias se passam durante a viagem, e a certa altura, um grupo de bandidos tenta emboscá-los. Os cavaleiros lidam com os amadores fracos sem grandes problemas. Em seguida, vão ver Ian, perguntando se ele está bem. Ian responde que está salvo e pergunta a Elder se ele está bem, já que foram eles que realmente fizeram toda a luta. Elder ri daquilo e diz que não importa o quanto fique velho, ainda não vai perder para uns bandidos amadores. Ian aproveita a chance para perguntar mais sobre o passado dele e comenta que ouviu dizer que ele costumava ser um mercenário. Elder admite e diz que, mesmo parecendo um velho agora, ele já foi um figurão conhecido em toda parte. Ele explica que teve que começar a usar o pseudônimo de Elder porque sempre que as pessoas ouviam seu nome verdadeiro, vinham atrás dele apenas para chamar a atenção e fazer fama para si mesmas. Ao ouvir isso, Ian começa a se perguntar se o homem era mesmo tão famoso assim. Depois que os bandidos são derrotados, um dos cavaleiros se reporta a Elder e o informa de que a estrada à frente se divide em dois caminhos. Ele explica que o caminho a leste leva ao castelo do conde, enquanto o caminho a oeste segue para a área da Manticora. O velho então diz a Ian que a maga de quem falou vive em algum lugar perto da área da Manticora e aponta naquela direção, pedindo para ele se apressar. Ian para o grupo por um momento e sugere a Kate que deveriam primeiro encontrar a maga antes de ir para a casa do conde. Lucy recusa na mesma hora e diz que prefere ir sozinha. Ian fica preocupado e pergunta se ela vai ficar bem sozinha. Ela sorri e responde que não é uma criança, e que está confiante de que o caminho a leste a levará direto para a casa de seu tio. Ela se despede acenando e parte sem hesitar. Vê-la partir de forma tão casual deixa Ian apreensivo, enquanto ele se pergunta se ela realmente vai ficar bem. Ele então decide lidar com a maga o mais rápido possível para poder ir atrás dela antes que algo dê errado. O velho pergunta ao garoto por que sua irmã foi embora sem ele, mas Ian apenas responde que logo a alcançará e rapidamente muda de assunto de volta para a maga. O velho se inclina sobre o ombro de Ian e pergunta se ele está mentalmente preparado para enfrentar o que está por vir. Ele tenta assustá-lo explicando quão perigosos os magos podem ser e acrescenta que a que eles estão prestes a conhecer já está chateada por causa da ordem. Ian questiona por que os cavaleiros são os únicos limpando a bagunça da ordem, e o velho responde casualmente que eles são muito bem pagos por isso. Essa resposta faz Ian perceber por que todos os cavaleiros estão usando armaduras tão brilhantes e caras. Então o velho demonstra um pouco de simpatia e o tranquiliza, dizendo que, como Ian também é um mago, a outra maga talvez se acalme assim que vir o seu rosto. Ian começa a se perguntar que tipo de pessoa ela pode ser, já que será a primeira vez que conhecerá uma maga além da sua mestra. Enquanto isso, a maga chamada Monty Campbell, que parece mais uma bruxa desagradável, é vista mexendo um caldeirão de sopa. A cena volta a algum tempo atrás, quando a Ordem se aproximou dela e pediu por sua magia para ajudar a capturar a Manticora. A Ordem se comportou de forma grosseira e disse a ela para ser grata, já que a floresta estava sob o controle deles. Essa atitude deixa Manny irritada e, em vez disso, ela lhes oferece a chance de provar de sua comida se quiserem a sua ajuda. Ela usa o cheiro horrível de sua sopa para afugentá-los, e isso acaba funcionando. Enquanto a história volta para o presente, os cavaleiros e Ian chegam perto da casa da bruxa. Elder o informa de que a maga que estão prestes a conhecer é Manny Campbell e a apresenta como uma feiticeira de plantas muito conhecida. Ele continua explicando que ela pode controlar as plantas livremente e até mesmo criar venenos mortais a partir delas. Elder então acrescenta que o verdadeiro motivo de terem vindo até aqui é para conseguir o veneno dela, que eles precisam para caçar a Manticora. Nesse instante, um cheiro terrível se espalha pelo ar, fazendo os cavaleiros taparem o nariz depressa, enojados. Monty aparece, rindo de forma casual, mas perversa, e diz que esteve esperando por eles e que está feliz em ver que eles realmente voltaram para provar sua deliciosa sopa. Ela os presenteia com uma tigela de sua sopa de galinha com alho que cheira horrivelmente mal e que é claramente perigosa. Os cavaleiros mantêm o nariz tapado enquanto seguram com relutância as tigelas mal cheirosas em suas mãos. Quando Elder tenta explicar que não vieram ali para testar a força dela por meio de um prato daqueles, Monty responde que sua refeição rara é feita com os melhores ingredientes que ela mesma colheu. Ela então lhes diz que estão livres para ir embora se não quiserem aceitar a sua hospitalidade e provar da sua comida. Enquanto os cavaleiros sofrem e até começam a vomitar por causa do cheiro e do gosto, Ian bebe a sopa casualmente em grandes goles, terminando uma tigela após a outra sem hesitar. Pelo visto, ele acaba gostando tanto do sabor que não consegue parar de comer. A bruxa fica preocupada ao observá-lo continuar devorando seu prato de aparência venenosa sem desacelerar nem um pouco. Quando Ian diz com calma à senhora maga que, na verdade,
tem um gosto bom. Manny acha difícil acreditar no que está ouvindo. Ian continua dizendo que realmente gostou da quantidade de alho que ela colocou na sopa e segue comendo sem nenhuma hesitação. Manny e os cavaleiros começam a ficar incomodados com essa cena, e ela rapidamente se aproxima dele e insiste que já chega. Ela admite que, em seus 40 anos como feiticeira de plantas, nunca se deparou com alguém tão ridículo, e então pergunta diretamente qual é o nome dele. Assim que Ian revela seu nome, Manny fica claramente assustada e corre para confirmar se ele é mesmo o aprendiz da piromante Elodite. Ela pede desculpas na mesma hora por como o tratou antes, e para limpar sua imagem, ela prepara na hora uma refeição farta e adequada para ele e para os cavaleiros. Ian ainda prefere a sopa de galinha, mas ele prefere seguir o fluxo da situação em vez de fazer alvoroço por causa disso. Manny então adota um tom mais sério e pergunta se eles estão planejando caçar a manticora. Ela os avisa que é uma tarefa perigosa, lembrando-os de como a besta alada já aniquilou vários caçadores enviados anteriormente pelo Conde Carina. O velho responde que está mais do que pronto para a tarefa. Vendo sua confiança, a bruxa pergunta se ele já derrotou uma manticora antes. O velho acena com a cabeça e responde que sim, mas que foi há muito tempo, nos seus dias de juventude. Ela então se vira para Ian e pergunta se ele mesmo já enfrentou uma, acrescentando que espera que ele seja um mago competente, considerando que foi treinado por uma piromante lendária. Ela prossegue pedindo a Ian que também preste ajuda aos cavaleiros. Ao ouvir isso, nosso garoto mergulha em seus pensamentos. Ele relembra como sua mestra lhe ensinou uma vez que um mago deve se envolver nos problemas das pessoas, mesmo que isso vá contra seus próprios desejos, e que tais assuntos devem sempre ser levados a sério. Enquanto reflete sobre essas palavras, Ian também sente que não há um motivo real para ele se desviar de seu caminho para caçar um perigoso leão alado. No entanto, a ideia de recusar o pedido e ter rumores espalhados sobre ele no Círculo de Magos começa a fazê-lo hesitar. O Círculo de Magos é uma organização formada para manter o uso adequado dos mistérios, e Ian não quer prejudicar sua reputação lá. Ele teme que recusar isso possa enfurecer sua mestra e até mesmo levar outros magos a se recusarem a ajudá-lo quando ele precisar. Vendo que não tem outra escolha, Ian concorda em acompanhá-los na caçada. No dia seguinte, ele viaja com Manny e os cavaleiros em direção à floresta, enquanto também espera que Kate fique bem sozinha. Enquanto pensa em Kate, seu corvo de estimação Oberon retorna e o informa que localizou o leão alado, apontando a direção exata em que ele está. Quando Ian relata isso ao velho, ele fica impressionado com a forma como Ian está usando corvos para reconhecimento. Durante a jornada deles, Ian conseguiu acostumar Oberon à fala humana, permitindo que ele se comunique diretamente. À medida que se aproximam, o líder dos Cavaleiros de Santiago começa a sentir uma pressão estranha no ar e fica mais alerta. Ian então pergunta se o velho pode tentar persuadir a manticora, já que ela também é tecnicamente um monstro. O velho não tem ideia de como responder, enquanto Manny discorda imediatamente e diz que o leão alado não é algo com o qual se possa argumentar facilmente. Ela entra em leve pânico e pergunta o que Ian sabe sobre invocação, avisando que o denunciará à sua mestra se ele realmente tentar algo do tipo. Ian se pergunta brevemente se não deveria estar recebendo algum tipo de elogio por seus esforços. Nesse momento, um dos cavaleiros aponta em uma direção e informa que finalmente encontraram um monstro. Todos ficam imóveis como estátuas, não ousando se mover nem um pouco. Nosso garoto diz aos outros para não se moverem de jeito nenhum e para ficarem perto dele. Nesse momento, Dietrich se aproxima do velho e diz que as armas envenenadas estão prontas, entregando-lhe várias flechas cobertas com o líquido mortal. O líder dos cavaleiros então ordena que seus homens disparem, e uma saraivada de flechas passa por ele. Enquanto isso, Ian observa toda a situação se desenrolar sem dizer uma palavra. Conforme as flechas com pontas envenenadas voam para frente, nosso herói repentinamente fica alerta. Os projéteis ricocheteiam na pele do monstro sem deixar sequer uma pequena marca. Ele rapidamente compartilha essa informação com o velho, que agarra a própria cabeça em frustração, enquanto Dietrich pergunta o que devem fazer a seguir. Bem quando ele está prestes a ordenar outro ataque, uma risada maligna se espalha pela área, e o monstro finalmente se revela. O coitado do Oberon parece que vai desmaiar de medo. Ian percebe que agora que o monstro está bem na frente deles, não há tempo para preparar as flechas envenenadas novamente. Sem ver outra escolha, ele olha para o céu e solta um rugido poderoso usando Moronius. Todos ficam em silêncio enquanto Manny nota que o garoto realmente conseguiu realizar aquilo. Até a manticora para de se mover, e os dois ficam frente a frente. O monstro fica interessado no fato de um humano falar sua língua e diz que Ian não é como os outros. Forçando-se a se manter firme, nosso garoto mantém um tom educado e se apresenta. No entanto, o monstro o interrompe imediatamente e diz a ele para calar a boca e se afogar em uma poça. Ao ouvir isso, Ian abandona a pose educada e pergunta que tipo de abominação ele é.
A manticora parece satisfeita com a resposta direta e diz que assim é bem melhor. Ele diz ao humano para ser direto e apenas perguntar se quiser saber de algo. Entrando no mesmo tom, Ian diz que quer a cabeça do monstro. A resposta faz a criatura gargalhar, dizendo que gostou dele. Ele então oferece um acordo ao mago, dizendo a ele para unir forças consigo e despedaçar aqueles humanos nojentos. A ideia choca Ian, enquanto a manticora continua falando sobre como vai saborear o gosto da carne humana. Ele diz ao garoto que pode ter quantas mulheres quiser, depois que ele terminar, a manticora as devorará também. O monstro começa a ficar empolgado com o pensamento, mas nosso garoto interrompe com um suspiro de decepção. Cuspindo no chão na frente da criatura, ele diz que a ideia é nojenta demais para sequer ser considerada. Nosso garoto e Oberon levantam os dedos do meio e lançam insultos que fariam a mãe dele ter um ataque cardíaco. Dietrich tenta falar enquanto está claramente nervoso, mas é interrompido quando a manticora se prepara, pronta para lutar. Mudando para o inglês, ele lança sua pata para frente como uma lança e declara que Ian é um humano digno de ser morto por ele. Nosso herói fica mais chocado com o fato de um monstro conseguir falar na língua comum e congela de surpresa. Manny reage rapidamente e lança um feitiço batendo o pé no chão. Plantas começam a crescer rapidamente, formando videiras gigantescas que se erguem como uma parede e separam a besta deles. No entanto, o velho não se acalma e, em vez disso, começa a repreender Manny por suas ações. Ela parece confusa e diz que encurralou o monstro, mas o velho a lembra de que seus homens estão encurralados também. Ela faz uma pausa por um momento antes de argumentar que os cavaleiros não são indefesos e que darão um jeito de alguma forma. De repente, o velho congela ao ouvir um grito vindo do outro lado da parede. Preocupado com seus homens, ele sai correndo enquanto os dois gritam para ele parar. Pouco tempo depois, eles chegam ao local, e ele imediatamente pergunta se todos ainda estão vivos. O clima fica tenso quando um cavaleiro diz que eles sobreviveram, mas que Dietrich está gravemente ferido. Deitado ali em dor, o leal cavaleiro se desculpa por deixar o monstro escapar, mas o líder dos cavaleiros de Santiago o interrompe e o abraça com força. Ian se sente prestes a desabar e cerra os punhos com força. Após reencarnar, ele nunca esperou ver alguém morrer bem na sua frente, especialmente alguém como Dietrich. Memórias do passado começam a passar por sua mente enquanto ele luta para aceitar o quão real tudo parece. Finalmente fica claro para ele que, neste mundo, monstros e guerras são normais. As mortes sobre as quais ele antes apenas lia nas histórias agora estão acontecendo diante dos seus olhos. Recusando-se a ficar ali sem fazer nada, ele ajeita sua capa e caminha em direção ao seu aliado caído. Ajoelhando-se ao lado dele, ele pergunta a Dietrich se ele se lembra do que lhe foi ensinado durante o estudo da Bíblia, que se alguém acredita de verdade e ora com sinceridade, os céus encontrarão um caminho. As palavras trazem lágrimas aos olhos do cavaleiro, e ele responde que sim. Ian então diz que eles deveriam orar juntos enquanto uma luz azul começa a se espalhar ao redor deles. Em sua mente, ele clama aos céus, dizendo que o devoto seguidor deles está morrendo impotente diante deles e perguntando se eles não farão nada. Uma voz responde que seu chamado foi ouvido e se oferece para fazer algo, já que Ian pediu com tanta educação. Toda a área se enche de luz azul, cegando temporariamente a todos. O velho chama, mas então sua voz vai sumindo antes que ele consiga terminar. Enquanto isso, nosso herói solta a mão do seu camarada e olha para as suas próprias mãos, inseguro do que está acontecendo. A cena então muda para um lugar etéreo e brilhante onde uma voz chama Dietrich e diz a ele para acordar. Uma mulher vestida de branco estende a mão para ele, o que o pega de surpresa. O homem percebe que essa deve ser a criadora para quem ele tem orado todo esse tempo. Conforme ela desce e fica diante dele, ela diz estar feliz em vê-lo ali. Dietrich abaixa a cabeça imediatamente e se sente impressionado com o que está acontecendo. A dama sagrada lhe diz que o trabalho da sua vida ainda não acabou. Ele parece confuso e repete as palavras dela, tentando entendê-las. No entanto, a dama sagrada estende a mão novamente e diz a ele para espalhar a mensagem dela ainda mais e ajudar aqueles que precisam. O mais importante, ela diz ao leal cavaleiro que ele deve ajudar o seu apóstolo, Ian. Nesse exato momento, Dietrich acorda no mundo real com seu mestre chamando pelo seu nome. Ele se senta e pergunta o que acabou de acontecer. Nosso garoto diz o nome dele enquanto se aproxima e pergunta como é a sensação de renascer. O cavaleiro começa a chorar imediatamente e segura as mãos de Ian com força. Ele diz que o nosso herói o salvou porque a criadora deve ter ordenado isso. Nosso herói dá um sorriso nervoso e lembra que só foi capaz de usar artes divinas porque a dama sagrada permitiu que ele tomasse emprestado o poder dela. Ele pergunta como o cavaleiro sabia daquilo e explica que a dama sagrada lhe disse que Dietrich ainda tem muito a fazer neste mundo. Lembrando-se das palavras do grande ser, o cavaleiro grita de empolgação e começa a chamar Ian de apóstolo sagrado.
Os outros cavaleiros supõem que ele pode ter batido a cabeça e concordam em ficar de olho nele por um tempo. Observando a cena se desenrolar, Manny comenta que eles parecem muito animados para quem estava à beira da morte há apenas alguns instantes. Vendo seus homens em boas condições novamente, o velho pergunta se eles estão prontos para lutar contra a Manticora de novo. Nosso herói envia Oberon na frente para sondar a área primeiro, para que eles possam entender melhor a situação. O líder dos cavaleiros fica preocupado que algo possa acontecer com o pássaro, mas Ian descarta a preocupação, deixando-o confuso. Nosso herói diz ao esquadrão que o Manticora não é um bandidinho de baixo nível qualquer, então eles precisam estar totalmente preparados para lidar com ele. A cena então muda para o Manticora, que está ocupado atacando uma cidade próxima e perseguindo humanos pelas ruas. Um jovem está liderando seu pai para longe do monstro, mas o velho de repente escorrega e cai no chão. O filho grita por ele, mas já é tarde demais enquanto o Manticora avança para matar. Antes que o monstro possa morder, o jovem pega um forcado e tenta assustá-lo para longe de seu pai. Ele levanta a arma mesmo com seu corpo inteiro tremendo muito. O Manticora entende que o velho é pai dele e lhe faz uma proposta. Ele diz ao homem para matar seu próprio pai, em troca, poupará todos os outros na área. O jovem recusa a oferta e manda o monstro morrer. O Manticora não parece nem um pouco incomodado com essa resposta. Ele ergue a pata bem alto e se prepara para fatiá-los. O pai e o filho se abraçam, prontos para aceitar seu fim. Mas, naquele momento, uma flecha voa e atinge o monstro no olho. O líder dos Cavaleiros de Santiago avança e desvia o ataque enquanto o Manticora grita de dor. O pai e o filho finalmente têm um momento para respirar enquanto o velho cavaleiro grita para seus homens se prepararem. Os soldados avançam rapidamente enquanto o Manticora os encara e grita que eles estão correndo para a morte. No entanto, Ian grita com o monstro e o chama de idiota. Tendo dominado as artes secretas de provocar raiva, ele afirma que o Manticora está apenas adiando sua derrota inevitável. O monstro grita de volta para ele calar a boca, mas nosso herói continua e se pergunta se é assim que um cachorro derrotado soa. A provocação funciona, pois o Manticora avança direto contra Ian a toda velocidade. No último momento, nosso herói sorri enquanto Manny dá um passo à frente e ergue seu cajado. Ela ativa outro feitiço de crescimento de plantas, que envolve o monstro firmemente em videiras. O velho então ordena que seus homens ajam, e eles jogam garrafas de barro no Manticora preso. A fera fica ainda mais furiosa ao ser coberta pelo estranho líquido. Enquanto isso, Monty diz a Ian que é o momento dele brilhar. Nosso garoto dá um passo à frente e ativa sua magia de fogo com um estalar de dedos. O Manticora percebe tarde demais que o líquido é óleo e é imediatamente engolido pelas chamas. Seus gritos diminuem lentamente enquanto Ian não mostra reação, zombando de seu inimigo até que ele não seja nada mais do que pedaços torrados. Depois que tudo acaba, os cidadãos dão um passo à frente para mostrar sua gratidão aos cavaleiros, que afirmam calmamente que apenas cumpriram seu dever. Do fundo, nosso garoto lança um olhar frio para o líder dos Cavaleiros de Santiago, observando o velho caduco se deleitar com todos os elogios. Oberon olha para ele com olhos inocentes e pergunta sarcasticamente por que seu grande mestre não está recebendo o respeito que merece. Ele manda a irritante bolinha de penas calar a boca, depois se pergunta se sua exibição de assar um Manticora vivo com magia de fogo na verdade intimidou os cidadãos. Bem na hora, ele é pego de surpresa quando um jovem e seu avô se aproximam para agradecê-lo por salvar suas vidas. Ele congela por um momento, sem saber como reagir, já que nunca esperou que alguém lhe agradecesse em primeiro lugar. Um sorriso largo se espalha pelo rosto do velho ao notar essa reação. O líder dos cavaleiros de repente se curva em gratidão ao poderoso mago que salvou a todos do grande e mau Manticora. Ian responde sem jeito que apenas seguiu os comandos de Manny, então não há necessidade de ele se curvar assim. Essa resposta surpreende o líder dos cavaleiros, que não esperava que tanta humildade combinasse com suas habilidades e presença. Na sua experiência, crianças como ele geralmente crescem e se tornam heróis cujas reputações os fazem parecer mais nobres do que os próprios nobres. Logo depois, um grupo de guardas se aproxima dos cavaleiros e pergunta se eles são os responsáveis por abater a fera. Em vez de responder diretamente, o líder dos Cavaleiros de Santiago exige que os tolos digam suas identidades primeiro. Os homens pedem desculpas e explicam que são guardas do castelo do conde. Nosso garoto fica surpreso quando eles convidam os dois diretamente para o castelo do conde. Na mansão do conde, os cavaleiros são recebidos com um banquete digno de sua conquista. O tio bêbado de Lucy elogia ruidosamente o forte senso de justiça deles, aplaudindo-os por matar destemidamente uma fera profana tão perigosa. O velho sorri e casualmente afirma que não foi nada de especial para guerreiros do nível deles. Suas palavras claramente deixam o conde um pouco com inveja, desejando ter guardas como eles protegendo sua propriedade. O homem ignora o fato de que seus próprios guardas estão ali de pé escutando.
Em seguida, ele começa a bajular a bruxa, prometendo que fará tudo ao seu alcance para garantir que nenhum padre pise na floresta dela novamente. Então sua expressão de repente fica séria enquanto ele olha para Ian, mencionando que ouviu muito sobre ele através de sua sobrinha. O homem fica atônito ao ver que o garoto está ocupado demais se empanturrando de carne e pão para sequer notar que estão falando com ele. Quando seu amiguinho finalmente aponta que o homem com cara de importante está falando com ele, Ian lança um olhar frio para o canalha que acabou de interromper sua refeição gourmet de 3 pratos. Segurando firmemente um pão de forma como se fosse dele, ele casualmente se desculpa por não prestar atenção porque a comida é simplesmente boa demais para ser ignorada. Ouvindo isso, o conde finge relevar seu desrespeito anterior. Em vez disso, o homem o aplaude por manter Lucy a salvo. Como recompensa, ele ordena que seu mordomo abra um baú. Lá dentro, há um pergaminho mágico brilhando intensamente. Dizem que feitiços poderosos são escritos nesses pergaminhos, que liberam sua magia armazenada no momento em que são rasgados. Ao ver um item tão raro bem na sua frente, nosso herói fica completamente deslumbrado. Segurando o papel fino em suas mãos, ele observa cuidadosamente as inscrições escritas nele. O conde dá um sorriso malicioso e pergunta se o presente que ele preparou especificamente para ele atende às suas expectativas. Nosso herói expressa sua gratidão por uma recompensa tão incrível, mas o conde responde que é mais do que justo para o herói que trouxe sua preciosa Lucy de volta em segurança. Com um estalar de dedos, as portas do salão de banquete se escancaram. Logo em seguida, a garota nobre entra usando um vestido lindo junto com um chapéu de mago ridiculamente comprido, da metade da sua altura. Aquele chapéu tosco quase faz nosso cara engasgar enquanto ele luta para prender o riso. Enquanto Lucy se senta ao lado do tio, ele se pergunta onde ela encontrou uma peça de cosplay tão ridícula. Trocando olhares timidamente com seu herói, Lucy pergunta baixinho como ele tem passado. Depois de observar o jeito como os dois se olham por apenas um segundo, o líder dos cavaleiros o lembra em tom de provocação de que ele uma vez a chamou de irmã. A julgar pela expressão dela, ela o vê como algo mais do que isso. Seguindo em frente, o conde faz uma proposta ao nosso mago. Ele quer que Ian acompanhe Lucy em sua missão de se vingar dos desgraçados que a machucaram. O conde pede firmemente que ele se junte a seus homens para garantir o sucesso da missão. Nosso garoto percebe rapidamente que o pergaminho mágico não era exatamente uma recompensa grátis. Foi claramente uma isca, feita para pressioná-lo a aceitar a oferta. Ainda assim, o papel de um mago de conjurar feitiços da linha de trás não é tão perigoso, então ele não é totalmente contra a ideia. Além disso, se as coisas correrem bem, ele pode ganhar uma boa recompensa de Lucy e de seu tio. Mantendo a humildade de sempre, ele concorda que, se eles acreditam que um mago humilde como ele pode ajudar, então ele se juntará a eles. 3 dias depois, todos, incluindo Lucy, se reúnem do lado de fora da mansão do conde. Lucy explica que o conde está ocupado com os preparativos, mas ele dará uma grande recepção a eles assim que retornarem. O líder dos Cavaleiros de Santiago simplesmente sorri e diz que está ansioso por isso. Enquanto isso, nosso garoto se sente irritado porque o esquadrão deles perdeu vários homens capazes, tudo graças ao conde que subornou descaradamente com seus tesouros. Bem na hora, o velho de repente o agradece por ficar ao seu lado o tempo todo. Ele promete que tem uma surpresa o esperando quando ele visitar a ilha Trifar. Vendo-o confuso com o nome desconhecido, o líder explica que é uma ilha flutuante no mar de coral, e os moradores o receberam calorosamente se ele mencionar o nome Salvador. Surpreso, Ian pergunta se Salvador é realmente o seu nome. Decidindo que finalmente é hora de revelar, o ancião afirma calmamente que seu nome é Salvador e que ele vem da família Orcus. Enquanto Ian não entende imediatamente a importância, Lucy reconhece instantaneamente o nome Salvador dos Lobos Brancos. O velho solta uma risada humilde e divertida sobre seu antigo título. Enquanto isso, nosso garoto fica ali se sentindo totalmente excluído da conversa. Percebendo que ele está perdido, Lucy explica ao idiota que ele está diante do ex-líder da equipe de mercenários particulares do Imperador, os Lobos Brancos. O líder deles era tão habilidoso com a espada que os rumores dizem que o próprio Imperador lhe concedeu o título de Mestre Espadachim. Isso significa que eles estão atualmente na presença de uma lenda viva. Oberon e Ian não estão nem aí, no entanto, ambos encarando inexpressivos como se não fosse grande coisa. Chocada com a reação deles, Lucy tenta exaltar o velho. Ela está confusa porque ele não está perdendo a cabeça e dando cambalhotas por respirar o mesmo oxigênio que alguém desse nível. Por outro lado, Salvador não parece muito surpreso com a reação apática de Ian, já que ele mais ou menos esperava por isso. Mesmo assim, ele gosta quando as pessoas se aglomeram ao seu redor e enlouquecem depois de descobrir sua verdadeira identidade. Com isso, o mestre espadachim e a bruxa se preparam para partir. Um dos cavaleiros agarra as mãos do nosso garoto.
Ele fica excessivamente emocionado ao perguntar se eles um dia se encontrarão novamente. Antes de partirem, Salvador aperta a mão de Ian e promete encontrá-lo novamente na ilha flutuante. O velho então deseja a ele uma boa viagem até que esse dia chegue. Mais tarde, o conde sobe em um palco para discursar ao seu exército. Cada passo parece mais pesado que o anterior enquanto as lembranças do pedido de sua sobrinha para vingar a mãe passam pela sua mente. Nunca, nem em seus sonhos mais loucos, ele imaginou que Grimm faria algo contra Lucy depois do que ele já tinha feito à mãe dela. Mesmo assim, casar Lucy com um de seus vassalos de confiança a transformaria em um escudo político poderoso. Seu território ficaria muito mais seguro, e ele ganharia mais controle sobre a baronia. Com isso em mente, o homem astuto planeja ter uma conversa particular com sua sobrinha quando as coisas se acalmarem. Depois disso, o conde faz um discurso poderoso, inflamando seus soldados a pôr fim à injustiça e aos crimes cometidos por Grimm. Mais tarde naquela noite, os cavaleiros montam um acampamento. Alguns deles, incluindo Lucy, estão genuinamente confusos. Eles se perguntam se ele bateu a cabeça em algum lugar pelo caminho. Em vez de preparar comida, ele está apenas sentado lá fervendo sua colher. A jovem nobre tenta não julgar e se pergunta se ele vem de algum lugar pobre onde colheres são uma iguaria. Alguns cavaleiros ao longe começam a espalhar rumores de que o mestre mago é um louco que bebe sopa de colher. Irritado, nosso garoto diz a Lucy que está desinfetando a colher. A palavra difícil passa reto pela cabeça oca dela. Ele então deixa para lá, dizendo que é complicado demais para ela entender de qualquer forma. Isso só deixa os cavaleiros mais curiosos, pensando que ele está preparando algum prato misterioso e delicioso. Eles acabam irritando ele ainda mais perguntando se podem adicionar a carne deles na sopa especial dele. Após o jantar, Lucy admite que está pensando em algo há um tempo, mas ainda não tem certeza. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela o lembra da recompensa que havia prometido mais cedo. A jovem nobre parece completamente perdida ao decidir o que dar a ele, dizendo que ele provavelmente já está cansado de receber moedas de ouro o tempo todo. O cara falido fica sem palavras, mas deixa ela continuar falando sobre uma recompensa que acredita ser realmente digna de alguém como ele. Ela compartilha uma lenda que diz que as fadas uma vez presentearam o primeiro barão de Tarion com uma espada mágica. Aparentemente, essa fada se apaixonou por ele depois que ele salvou o reino delas. Lucy está completamente encantada com a história do seu ancestral, mas Ian não compra nem um pouco esse conto de romance barato. Ele questiona por que a família Tarion nunca recebeu um título maior que barão se possuem uma arma tão lendária. Destrói instantaneamente a pequena fantasia dela, e ela admite sem graça que tudo isso aconteceu há centenas de anos. Então ela acrescenta que existe apenas um probleminha minúsculo entre ela e a espada. Ela está enterrada dentro do túmulo do primeiro barão, o que significa que eles teriam que roubá-lo para colocar as mãos nela. Chocado, nosso garoto apenas encara a garota maluca que casualmente espera que ele, um completo estranho, roube o túmulo do próprio tataravô dela. Mesmo assim, ele pergunta se ela realmente está de boa em entregar um tesouro de família tão inestimável, já que a família dela claramente poderia usá-lo para fortalecer a reputação da baronia. Ele tenta convencê-la de que há maneiras melhores de usá-lo, mas Lucy apenas faz bico de raiva. A jovem nobre se irrita, explicando que ele deu a ela uma segunda chance para revidar. As mãos dela tremem enquanto diz que tudo o que ele fez mudou a vida dela, então ele merece uma recompensa de igual valor. Ela se levanta, envergonhada e claramente chateada por ele estar fazendo pouco caso de algo em que ela pensou tanto. Chamando ele de idiota cabeça dura, ela volta furiosa para sua tenda. Depois de ouvir tudo isso, o cara com o QI de uma panela de arroz percebe que deveria ter lidado melhor com a situação. Bem nessa hora, um cavaleiro ruivo chama, perguntando se ele tem 1 minuto. Ao mesmo tempo, um fazendeiro por perto ameaça dar uma surra em alguns cavaleiros se eles ousarem roubá-lo. Os vermes nojentos zombam dele, dizendo que podem considerar ir embora se ele entregar algumas galinhas. Um deles aponta o dedo no peito dele, afirmando que cavaleiros marchando para a guerra não conseguem sobreviver sem comida para abastecê-los. No entanto, sua arrogância desaparece no momento em que ele avista um corvo pousando em um galho de árvore próximo. Ele o reconhece imediatamente como um animal de estimação do mestre mago. Do nada, Oberon começa a avisá-los que o mestre está chegando. Enquanto os 3 idiotas ainda estão chocados por o corvo saber falar, nosso garoto os cumprimenta casualmente por trás. O trio trêmulo se vira lentamente com expressões tensas, percebendo instantaneamente que estão ferrados. Nosso garoto pergunta friamente que diabos eles acham que estão fazendo. Vejam bem, ele teve uma reunião com o conde antes de serem enviados. A hesitação do conde o fez pensar que o pedido seria algo sério. Mas para sua surpresa, o homem simplesmente lhe pediu um favor. Ele precisa lidar com seus mercenários mal disciplinados que andam por aí roubando os cidadãos.
Nosso garoto fica confuso porque isso parece mais um trabalho para os cavaleiros. O conde solta um suspiro profundo e explica que os cavaleiros e os mercenários são muito próximos. Eles são irmãos de armas, então acobertam os crimes uns dos outros. No começo, ele deixou para lá, já que isso mantinha os mercenários ocupados, mas agora eles ficaram ousados, roubando abertamente, e isso no território de sua preciosa sobrinha. Ele julga silenciosamente o tio que implorou naquela noite para dar um aviso a eles, na esperança de que isso os endireitasse. Agora, sob o seu olhar cortante, os três cavaleiros se encolhem como irmãos siameses. Ele declara que é hora de esses vira-latas de rua que reviram lixo pagarem o preço por roubar de seu próprio povo. Os três molham as calças quando nosso mestre mago diz que vai cancelar a assinatura de vida deles para dar o exemplo. Na manhã seguinte, a notícia do seu aviso se espalha por toda a parte. Os mercenários ficam tão abalados que se recusam até a sair. As ações dele deixam o conde e a sobrinha felizes, aliviados de que seu povo possa finalmente se sentir seguro. No entanto, o cavaleiro ruivo tem mais notícias. Ele pede uma reunião direta com o conde para apontar uma falha grave na estratégia deles. O soldado afirma sem rodeios que, na condição atual deles, não passam de presas para o exército de Grimm. Surpreso, nosso garoto pergunta se ele realmente acredita nisso, mesmo com 400 soldados treinados do lado deles. O cavaleiro repete que eles não são mais soldados. Eles são presas inofensivas. Ele explica que antes, seus homens costumavam saquear os territórios de Grimm durante as incursões. Seus constantes saques e opressão forçariam os cidadãos a protestar contra Grimm, mantendo as forças dele distraídas. Mas desde que pararam de assediar os civis sob a pressão de An, a situação se inverteu completamente. Os moradores da cidade agora estão calmos. Não há agitação, e tudo está estável. Isso significa que Grimm pode focar inteiramente em reunir suas forças nos bastidores, colocando-os em uma enorme desvantagem. Além disso, desde que as tropas foram colocadas na linha pela punição do nosso mestre-mago, o moral deles sofreu um grande golpe. Ouvindo tudo isso, nosso protagonista percebe que eles estão presos em uma situação bem ruim. A atualização sombria dá ao conde uma terrível dor de cabeça enquanto ele tenta encontrar qualquer tipo de solução. Sem opções, ele recorre ao nosso herói por ajuda. Eles não podem se dar ao luxo de perder esta guerra, ou o usurpador poderá tomar tudo desta vez. Com um olhar preocupado, Lucy também se vira para ele cheia de expectativa. Mesmo sob essa pressão, ele argumenta com calma que a situação não é completamente impossível quando ele está por perto. Suas palavras reconfortantes elevam instantaneamente o ânimo deles, deixando tanto o tio quanto a sobrinha ansiosos para ouvir o mestre falar. Ao mesmo tempo, os soldados atrás do cavaleiro ruivo encaram como se ele tivesse acabado de dar um tapa na mãe deles. A dupla suspeita claramente não confia na atitude superconfiante dele e parece estar tramando algo pelas costas. Na manhã seguinte, nosso garoto vai até a casa de um fazendeiro. O fazendeiro começa a gritar com o visitante e seu corvo irritante que não para de fazer barulho do lado de fora da sua porta. No momento em que ele abre, nosso garoto se aproxima do rosto dele com um olhar vazio que o assusta até a alma. Com uma voz firme, ele exige saber se o homem é o dono daquele campo de trigo. Confuso e irritado, o fazendeiro responde de forma brusca, pedindo que ele revele sua identidade primeiro. Um cavaleiro próximo o apresenta rapidamente como o aprendiz do mestre mago, Elodite, Lord Yan, o que instantaneamente drena a cor do rosto do fazendeiro, que percebe que insultou um lord. Ele cai no chão imediatamente, pressionando sua cara gorda na terra enquanto implora que o Lord Yan perdoe sua ignorância. Com o palco montado, nosso protagonista passa suavemente para a próxima etapa de seu plano. Ele declara que as colheitas já estão amaldiçoadas, deixando o pobre fazendeiro desesperado por uma explicação. Batendo seu cajado com força no chão, ele ruge que a maldição do primeiro barão de Tarion caiu sobre o trigo dele. Entregando-se totalmente à atuação, ele abaixa o tom de voz e explica que a maldição atinge qualquer terra que tenha sido tirada do seu dono de direito. Achando que todo o seu sustento está prestes a desaparecer, o fazendeiro implora desesperadamente por uma solução ou pelo menos algo que ele possa fazer. Bem nessa hora, nosso garoto manda ele calar a boca. Ele de repente age como se sentisse algo, e seus olhos se arregalam em choque como se estivesse recebendo uma mensagem divina dos céus. Erguendo as mãos de forma dramática, ele declara que os céus revelaram a única forma de quebrar a maldição. Se a herdeira legítima Lucy Tarion assumir como baronesa, a ira do primeiro barão finalmente será apaziguada. Com a mensagem entregue, ele e os cavaleiros abandonam rapidamente o local, alegando que ele detectou outra maldição por perto. O fazendeiro quase mija nas calças de medo enquanto nosso garoto vai embora, deixando um último aviso de que toda a terra ficará estéril sob o domínio de Grimm, o usurpador. Após repetir essa mesma encenação mais algumas vezes em lugares diferentes, os boatos sobre a maldição se espalham como fogo entre o povo.
Logo depois, os plebeus começam a protestar, exigindo que Grimm renuncie e deixe Lucy assumir o controle para que possam ser salvos da tal maldição. Ao mesmo tempo, sua estratégia de gênio também levanta a moral destruída do exército. No entanto, alguns dos soldados mais desconfiados de dentro não parecem nada felizes com isso. Mais tarde naquela noite, eles levam suas queixas diretamente ao conde. Confuso com a atitude estranha deles, o conde exige saber o que exatamente os deixou tão alterados. Os soldados argumentam que o seu mestre mago jogou sujo ao espalhar boatos de que a terra natal deles estaria amaldiçoada. Eles afirmam que é totalmente inaceitável servir sob o comando de um mago que amaldiçoa a própria terra. Chocado com esses completos idiotas, o nosso garoto pergunta se eles são burros o bastante para acreditar em uma baboseira que ele inventou bem na cara deles. Os imbecis ainda rebatem, dizendo que essas táticas sombrias são o exato motivo pelo qual não podem confiar nele. Nesse momento, ele percebe que o seu plano saiu pela culatra. A partir do instante em que ele contou uma mentira, eles passaram a tratar tudo o que ele diz como se fosse outra mentira. Ele solta um suspiro cansado, já de saco cheio dessas reclamações sem sentido que esses palhaços continuam jogando para cima dele. Ao mesmo tempo, ele entende que os cavaleiros são a espinha dorsal do seu exército, então não podem ser simplesmente ignorados. Um olhar para o rosto preocupado do conde confirma que o homem sabe que precisa ceder às exigências deles para manter a confiança. Decidido a facilitar as coisas para ele, o nosso garoto toma a iniciativa e dá um passo à frente. Se eles não querem um mago não confiável por perto, então ele não tem o menor problema em ir embora por conta própria. Os cavaleiros ficam frustrados, claramente sem esperar que ele tomasse essa atitude, mas aí ele os atinge com um outro golpe. Ele deixa claro que eles não devem vir rastejando pedir ajuda depois, porque se ele virar as costas agora, não vai voltar.